Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conversa Legal. Comigo, meu colega Gustavo Teixeira. Isso aí, pessoal, estamos aí para mais um episódio do podcast Conversa Legal. E hoje, estamos partindo para o último episódio da primeira temporada. Com certeza vamos encerrar aí essa primeira temporada do podcast com chave de ouro. Já vou convidar vocês para seguir a gente lá no Instagram, Conversa Legal Cast. Para você que está nos assistindo pelo YouTube, deixa aquela curtida aí, se inscreve no canal. E eu gostaria de agradecer hoje, Roginha, vamos começar de uma maneira um pouco diferente. Queremos agradecer aí a Mirabolante Filmes, que nos proporcionou estar aqui nesse estúdio sensacional aqui no Bioparque, produzindo esse podcast, que para nós foi uma virada de chave sensacional. Entrevistamos muitas pessoas gabaritadas aqui, vocês presenciaram a delegada da Polícia Civil, Delegacia da Mulher de Toledo, delegado da Polícia Federal, capitão da Polícia Militar, advogado, promotor de justiça e agora a figura que estava faltando, um juiz de direito aqui da nossa cidade, está por aqui hoje. Vou deixar para o meu colega Roginho apresentar aí. É isso aí. Faço das minhas palavras a do Gustavo. Para nós é uma honra, essa parceria com a Mirabolante Filmes. Um estúdio sensacional, uma experiência que tem agregado aí no nosso currículo. E é isso aí, tomara que em 2023, aliás, nós tenhamos mais novidades e mais episódios aí para... Isso aí, vamos para cima. Para gravar. Vamos lá. Então, o nosso convidado de hoje é graduado em Direito pela USP, Universidade de São Paulo, mestre em Ciências Sociais pela UniOeste, Universidade Estadual do Paraná, doutorando em Direito pela Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, professor universitário, tanto no nível de graduação e pós-graduação, lecionando na Magistratura do Paraná, Escola da Magistratura do Paraná, e na FAG, o Centro Universitário Fundação Assis Gurza, aqui no campus de Toledo. Atualmente é coordenador do SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, aqui da comarca de Toledo, e é juiz de direito titular da Vara da Infância e Juventude e anexos, também na comarca de Toledo. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar num projeto tão bacana como esse. Eu falava para vocês o que me fez aceitar esse sobrenome do Conversa Legal, Humanizando os profissionais. Humanização do direito como um todo, da magistratura em especial, tem sido um trabalho que eu tenho desenvolvido com muito carinho, com muita dedicação. Então, casou, tinha que vir, não tinha como dizer não. Olha aí, para nós, assim, não, lógico, vários convidados já passaram por aqui, mas nenhum fez esse comentário. E quando a gente sentou para escolher o nome, escolher a frase de impacto, escolher o objetivo, colocar no papel o nosso projeto. E passaram várias frases, e Humanizando os Profissionais foi justamente o nosso objetivo do podcast. E para nós é uma satisfação ouvir isso. Porque muito bacana, já falei. Se alguém foi impactado com a frase, para nós já valeu a pena. Foi o que me fez dizer sim. Juro, foi exatamente isso, A gente poder falar... Porque tem muito... A nossa carreira, ela é muito... Nossa, todas, dos juristas, Ela é muito abstrata, A gente fala uma linguagem diferente para as pessoas. Exatamente. As pessoas não nos entendem. E a gente acaba, principalmente na magistratura, em especial na infância e da juventude, que tudo é segredo de justiça, exatamente. A gente acaba ficando... Por mais que a gente tente ficar próximo, a gente fica distante. E as pessoas acham que a gente é alguma coisa que não, gente. É justamente isso. Então, todos nós, não só juízes, juízes acabam ficando um pouco mais distantes, juízes e juízas, mas também os advogados, também os defensores públicos, também os promotores de justiça, as promotoras. Então, é uma oportunidade que eu acho que não dá para deixar passar. Exatamente. Imagina. Show de bola. Vamos fazer render esse bate-papo, então. Isso aí, já começamos bem. Mas diga... a gente já havia... pré-combinado, mas eu vou chamar de professor. No meio da nossa conversa, nós vamos tocar nesse assunto. Acredito que o Gustavo vai querer chamar de doutor ou de Rodrigo. Do jeito que aparecer. Mas vamos lá, eu vou chamar de professor. menos Vossa Excelência. Já vou adiantar que foi meu professor, Sim, então eu queria eu já pedi que eu queria meritíssimo, mas já que não dá, vamos humanizar. Mas vamos lá. A gente, para a gente conhecer melhor o Rodrigo, estudou aonde, morou aonde, como é que foi a tua infância,
Como é que é formada a Cara, tua família e por aí vai? Eu sou de família de políticos da Baixada Santista, né? Meu avô foi emancipador da cidade de Praia Grande e foi o primeiro prefeito. Depois ele se reelegeu 3 vezes. Então minha família sempre metida com política. Era para eu ser o sucessor dele. Eu vi isso desde que eu sou criança e desde que eu sou pequeno. Eu falei, eu não quero isso para mim. Então assim, eu fui para Santos para nascer, mas fui criado na Praia Grande, nessa cidade então. Paulista. Paulista. Nessa cidade, então, que meu avô era prefeito, minha mãe era procuradora, hoje aposentada, mas foi procuradora do município, minha avó foi vereadora 2 vezes. Então, todo mundo envolvido com política. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe se mudou para Santos, né? Então, dos 12 até os 17, morei em Santos. E apesar da minha vida toda ser em Santos, porque eu estudava em Santos. Uhum. Por causa da política, eu e meu irmão, a gente era muito fechado em casa, sabe? Minha mãe não deixava, a gente tinha... então a gente estudava num semi-internato, então entrava de manhã e saía à tarde, tudo almoçava na escola, tomava lanche na escola. Uhum. E aí isso aqui até na época até a 8ª série, né? Hoje 9º ano. E aí quando eu fui pro colegial, hoje ensino médio, a gente mudou para Santos de vez. E depois eu fui para São Paulo estudar, né? Então eu estudei na USP, no Lago de São Francisco. Com 17 anos não foi fácil. Isso que era perto, né? Santos está 50 minutos de São Paulo capital. Vários dias eu pensei em desistir. Era bem difícil. Eu fui morar em República, éramos 3 que estudaram juntos no colegial. Olha só. E dos 3, eu e o Olavo, que também acabou se formando comigo, a gente morou o tempo todo juntos, né? O Ari, que era o outro que morava logo no primeiro ano, não deu certo. Mas assim, teve dias... Era eu ou da mãe do Olavo no telefone comigo, que foi nosso professor de história, pedindo para eu segurando a mala dele, com tudo pronto para ir embora. Professor, eu tô segurando, mas não... olha o tamanho dele, é o meu. Queria ir embora. Desistiu. Tinha dias muito difíceis, assim. Eu lembro que a gente foi atravessar, a gente morava na Rua da Consolação, um dia a gente foi atravessar para ir no McDonald's, a gente conseguiu atravessar a rua. Coisas desse nível, assim, que a gente não sabia. O Olavo um dia, nunca esqueço, de manhã bateu na porta. Dias, sempre me chamaram por sobrenome. Aham. Eu voltei a ser Rodrigo aqui no Paraná. Eu tentei me apresentar como Dias quando era juiz substituto, mas não colou. Ficou Rodrigo, eu voltei a ser Rodrigo aqui. Mas se eu vou para São Paulo, é só pro meu sobrenome. E ele bateu na porta. Acabou o Nescau. Eu falei, que droga, acabou o Nescau. Eu quero saber que acabou o Nescau. Não, acabou o meu Nescau. Ele falou alguma coisa. Cara, vou sair do banho, eu vejo o que é. E ele falou, então acabou o meu Nescau. Ele levava Nescauzinho. Pronto. Aí eu falei, como que faz manual? Eu falei, do que tu tá falando, Olavo? Tô louco. Como que eu faço manual? Assim, você diz pegar o leite e jogar dentro e mexer? Meu Deus. Era esse o nível da gente perdida em São Paulo, capital, nesse começo. Esse começo foi difícil. E você veja, né? Você sempre a estrela da escola, né? O cara que vai passar na USP. Você passa e chega lá que todo mundo passou na USP, era a estrela da sua própria escola. Sim. Então, muita gente de fora, muita novidade, pegar metrô, andar no centro da cidade de São Paulo. Então, foi um começo difícil. Sim. Né? E muito inútil. O meu plano de faculdade, eu tinha muito tempo e muita inutilidade. Eu converso com o cara, a gente não fazia nada, né? Tipo, nada. Primeiro ano não fazia nada. Só estudava. Só estudava e sobrava tempo. Sim. Não tinha... E a gente, cada segundo que dá para voltar para Santos, a gente tá dentro de um ônibus para voltar para Santos. Era uma... né? E aí, do segundo ano, eu comecei a trabalhar Santos não é interior, né? Na litoral, né? É uma cidade grande, né? Sim. O interior de São Paulo é muito diferente, né? Assim, você nunca tá mais de 50 quilômetros de uma cidade de um porte muito grande, tipo uma Londrina, uma Maringá, né? Então, mesmo Praia Grande, a Baixada Santista é interessante, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, são cidades grandes, né? Sim. Então, não... Mas mesmo assim, São Paulo é o concurso, né? Assim, é uma cidade muito ímpar, assim, não... Sim. Por mais que eu frequentasse, a gente vai muito, a gente Santos ia muito para São Paulo, mas mesmo assim, morar foi um desafio. E morar sozinho, cuidar das tuas coisas, Sim. pensar que tem a roupa, que tem que trocar roupa de cama, que tem que olhar se está faltando alguma coisa. Cara, 17 anos, eu vejo, meu filho tá com 16, indo para mais velho, para Curitiba, eu olho, cara, eu tava em São Paulo com esse tamanho aí. Com essa idade. Né? Então, assim, Com essa cabeça. foi um grande desafio, mas foi muito bom, assim, não... É uma experiência, né? Sim, cresci pra caramba e vim pro interior. Mas e em relação aos teus pais e teus irmãos? Vocês são em 2 irmãos? Do primeiro casamento do meu pai, 2. E Né, com mais a minha velho, mãe. mais velho, Eu sou mais novo? velho dos 5. Nós somos 5 homens, 5 irmãos.
E 3 é do segundo casamento, que meu pai casou. Assim, acabei vindo para cá, e meu pai veio para Toledo em 94. Ele casou com uma toledana, que é minha madrasta. Ah, tá. Ela mudou para Santos, eles moraram lá até o Felipe, que é meu irmão mais novo, ter 1 ano de idade. Ela engravidou de gêmeos, meu pai falou, não dá para ficar mais em Santos. E veio tentar a vida aqui e deu certo. E ficou aqui. Então, desde 94 falando ele tá em aqui. gêmeos, eu estudei com o Arthur também. Acho que ele fez uns meses de direito, né? Fez, é verdade, É, fez mesmo, na PUC. Uhum. Eu sou da primeira turma, ele fez um tempo lá. Estudei com ele também. Agora formei ADM. É? Uhum. Legal. Rodrigo, sobre a sua infância ali, que você falou que o pessoal, família envolvida na política, né? Também, há um tempo atrás, antes de começar a fazer direito, também era um pouco envolvido na política. Claro, política municipal aqui de Ouro Verde, então, cidade pequena, Sim. totalmente diferente, né? Mas me diz aí, como que foi a sua experiência? Como é que você via isso, né? Ali, pai participando da política, Eu gostava, família. eu gostava, assim, desde que eu me lembro, eu tô em campanha política. Ah, é? Né? Assim, meu avô tinha um caminhãozinho cortado, assim, onde fazia comício. Eu lembro da gente punha a família no carro para andar, principalmente na periferia ali da Praia Grande, pedindo voto, e a gente junto. Eu era pequeno, tem bastante foto. Foto com muito político de São Paulo, que era enfim, aliado do meu avô na época. Trabalhei em eleição, trabalho desde sempre, assim, desde sempre, de cortar pão para fazer lanche, para mandar para os delegados, até tinha idade para ser delegado. Que legal, bem participativo, então. Participei, assim, agora eu tô terminando meu mandato no eleitoral, agora em dia 19 de dezembro eu termino, passo para outro colega. E aí a Lúcia falava para mim, doutor, assim, não teve muito problema com urna. Eu falei, gente, pode ficar tranquila. Se tem uma coisa que eu sei é apurar voto no papel. Né, de ficar à noite, com 16 anos, ficava lá com os cotovelos nas bancadas. Contando. E fiscalizando. Eu não podia contar, mas eu podia ser fiscal de partido. Sim. E era fiscal do partido da minha avó, na época, candidata a prefeita naquela eleição. Então, assim, eu gostava. Legal. Mas eu gostava mais gostava muito de ir na prefeitura, eu ficava muito minha avó era secretária de governo. E minha avó sempre foi uma mulher muito forte, assim, muito... Minha avó se formou em direito depois da minha mãe, para ter uma ideia, assim. Então ela sempre foi uma mulher e tanto. E ela que lidava com os vereadores. Nossa, eu lembro eu pequeno, eram 19 vereadores naquela sala da secretaria do governo, ela gritava, ela falou assim, meu Deus, se eu fosse um vereador desse, eu matava ela. Ela levava eles ali, ó, na secretaria de governo. Então, estava sempre perto. Minha mãe, na época, foi secretária da Fazenda, estava ali também. Enfim, né, as coisas eram um pouco diferentes na época, né? Era o tio, a mãe, enfim, era quem era nomeado, era quem o prefeito nomeava, sim, né? Sim. Era assim que funcionava mesmo. Mas eu gostava, mas assim, eu nunca... Ficavam sempre falando, o Rodrigo é o sucessor do Dozinho. Dozinho era o apelido do meu avô político. O Rodrigo é o sucessor do Dozinho. Meu avô falava muito nisso, mas eu nunca... Não quero isso. Então, isso que eu ia perguntar, mas e aí, por que não colou, será? Porque tava ali envolvido, tava nos bastidores. Eu sempre fui muito tímido, sou um cara muito fechado, eu não consegui me ver com meu avô falando daquele jeito. Teus pais nunca se interessaram pela Também política? não. Minha mãe, né, minha mãe nunca... Minha mãe sempre foi de cargo técnico, sempre trabalhou tecnicamente nas campanhas, nas secretarias, enfim, quando meu avô foi prefeito. Nunca se interessou também. E assim, Praia Grande, na época, meu avô era prefeito, ele era uma cidade pequena, era menor, todo mundo se conhecia. Então, assim, é um lance que até hoje eu lido mal, assim, né? De você estar sempre na boca do povo. Sim. Tua vida, o que você faz, o que você deixa de fazer. Isso sempre me incomodou bastante. Até hoje me incomoda, né? Sim. Hoje eu já lido melhor com isso. Então, acho que é por isso que eu fugi da política. Essa foi, compartilhando um pouco da minha experiência, essa foi uma parte ruim dessa experiência também. A partir do momento que você está num cargo público, né? Você se expõe, né? Você expõe muito, você acaba virando alvo, né? De algumas pessoas, né? Exatamente. Mas legal, interessante. E aí, como é que... E na verdade, assim, quem assumiu, logo que meu avô, no último mandato do meu avô, era o vice dele, que eles brigaram no curso do mandato, nossa, uma coisa que nunca acontece, e se tornou oposição. Tem uma ideia, então, em 1992 foi o último mandato do meu avô, quando terminou, até hoje, esse que é o Luiz Alberto Mourão, ele tá no poder na Praia Grande. Caraca! Até hoje. Né? Ou ele pessoalmente, alguém que hoje é uma mulher, a Raquel Kishini, que é uma boa pessoa,
mas que ele que fez prefeito. Eu nem sei quantas vezes esse homem foi prefeito. Nossa Porque desde 92 ele se sucede. Olha E aí a oposição, então, para nossa família ficou muito ruim. Aham. Tanto a gente mudou para Santos no fim do último mandato. Meu avô hoje mora em Santos também, minha avó faleceu. E eu acho que isso também me afastou, sabe? Né? E tem outras histórias. Minha mãe trabalhou, o Wilson Guedes assumiu, era filha do prefeito, mas ela tem cargo, ela tinha um concurso de procuradora, tem foto dela trabalhando na rua. O cara pôs que não podia mandar ela embora, instalou a mesa dela na procuradoria na rua. E ela ficou trabalhando o dia inteiro embaixo do sol até. Então são essas questões que eu falei assim, não quero pra isso, mim. não. É isso que vai cansando, né? Exato, também, eu ainda né? pensava em ter filho, imagina meu filho passar por isso. Pois é. Não. Hein, os teus pais faziam o quê? Minha mãe é advogada, né? Sim, e procuradora do município. Era, Olha de Praia Grande, se aposentou no cargo. Depois ela trabalhou muitos anos com o Márcio França, que foi candidato agora a senador por São Paulo, porque ele foi também, ele e o sucessor dele em São Vicente, com assessoria de Tribunal de Contas. Aí ela se aposentou de vez. E o meu pai era, né, faleceu também recentemente, em 2019, médico. Poxa. Márcio França, quando ele foi candidato a... Quando ele era prefeito de São Vicente. Ele foi 2 mandatos prefeito de São Vicente. Entendi. Depois, o sucessor dele também ficou mais 2 mandatos, mas ficou com eles até o fim, né? Até terminar o mandato. Legal. Show Trabalhando. de bola. Hein, professor? Mas e daí? Com 17 anos, tu foi morar sozinho. São Paulo, aham. Aí, morando sozinho, estudando, não trabalhava. Até o segundo ano, não. Comecei a trabalhar no segundo ano também, assim. No primeiro ano, 97, sou velho. Minha bisavó faleceu e meu avô ficou meio perdido, assim. Falei, vou sair com meu avô. Minha avó não gostava muito de viajar, mas, pô, vô, trabalho toda a vida inteira, né? E aí a gente falou, vou te levar para Nova York. Eu tinha ido, passar uma semana, eu fiz um esticadinho pro Canadá. Tirei da minha avó uma viagem. Um esticadinho, assim. Pequena. Coisa simples. E nessa viagem, a gente conheceu um juiz, Dr. James, hoje é desembargador em São Paulo, James Alberto Ciano. E, enfim, conheceu. E meu avô muito falante. E depois fez um ou outro almoço na casa dele, depois da volta, né? Eles eram de São Paulo. E tô um dia na São Francisco, saindo uma prova de direito comercial. Nem era empresarial, era comercial ainda, na época. Não tinha o Código Civil de 2002. Zureta, tinha ido mal pra dedéu. Sociedades, nossa senhora. E alguém me chama, eu lembro, no corredor, no segundo ano, 98, chamou pelo primeiro nome, eu não atendo. Na minha classe, na São Francisco, tinham 16 Rodrigos. Nossa. Então não adianta me chamar de Rodrigo, que eu dificilmente atendia, mas eu vi que insistiu quando eu olhei e eu não lembrava o nome dele. Oi, doutor! Não lembrava o nome dele. Falei, olha, eu tô trabalhando aqui na 24ª Vara Civil, que é no Fórum Central, no João Mendes, e tô sempre querendo estagiário voluntário. Se você quiser ir, vai lá. Olha, ele tá só fazendo que alguma proposta boa. alguma especialização, alguma coisa ali na São Francisco. Aí outro dia, também encontrei com ele atravessando o largo ali, ele reiterou o convite. Aí comentei com a minha mãe, comentei com o meu avô, encontrei. Aí eles lembraram do Dr. James, né? Mas eu continuava naquela vida absolutamente vagal de dormir a tarde toda, estudar e dormir. Né? E num dia, era um 11 de agosto. Não, era um dia 10 de agosto, era véspera de agosto. Eu tava deitado no sofá na minha casa, no apartamento, lá, todo mundo sem fazer porcaria nenhuma. Minha mãe me liga. Bom, você tá enrolando muito pedir emprego pro Dr. James. Eu tô aqui no Fórum João Mendes. Oi? Eu tô aqui embaixo. Ou você vem e pede, ou a mamãe vai pedir pra você. Puta, eu lembro que vontade de levantar, pular, pegar tênis, entrar no metrô. Minha mãe tava na porta. Ela e meu avô plantados, os dois. Mas peraí, ele tinha te oferecido. E eu não fui atrás. Mas ela queria que você fosse lá pra sim, aceitar. pra trabalhar, sim. Vai lá. Imagina, ele tava com 17 anos de boa em casa. Aí já tá com 18, já era responsável. E aí fui, meu avô também era amigo, conheceu, entrou, e ele falou, pode começar amanhã. Olha aí, já tava te esperando de braços abertos. E aí comecei o dia seguinte. Mas voluntário? Voluntário. Lá no escritório, se quiser, tem. Pra voluntário também, já fica... E você sabe, assim, é interessante, né? Enfim, tudo era muito diferente, né? No Fórum Central não tem gabinete do juiz, o juiz trabalhava o dia inteiro na sala de audiência. Isso foi muito bom pra mim. Porque eu passava o dia inteiro vendo ele atuando na sala de audiência, ele recebendo os advogados. E no começo, assim, não sabia fazer, estava no segundo ano ainda, teoria geral do processo, então, me deixava fazer umas revelias, umas citações para editar, a vara civil. Uma coisa que fazia muito, ele ditava a sentença, ele gravava as sentenças, e aí ele pegava muito estagiário voluntário para isso. A gente punha, ele comprou uma pedaleira, nunca esqueço daquilo, era um gravador com uma pedaleira. Então, com o pé, para ficar com a mão livre para digitar, eu controlava o play e o stop.
e digitava a sentença que ele gravava em casa à noite. Então, ele trazia, a gente gravava. Só. Pô, aprendi muito com essa bobageira, assim, estrutura de relatório, comecei a prestar atenção na fundamentação, as palavras que ele usava, os termos que ele usava. E aí, conforme legal, foi, ele cara. foi deixando eu fazer mais coisas, né? Depois eu prestei concurso para... Eu tenho essa mancha no meu currículo, eu fui estagiário do Ministério Público 6 meses. Olha só. Fui promotor, eu trabalhei na promotoria de incapazes em São Paulo, aí com concurso já, com a doutora Luciana Sanches Ende, eu morria de medo dela, porque ela é filha do Sidney Sanches. E, gente, ela me fez trabalhar todo domingo, não, que eu ia pra Praia Grande, era pra falar mal dela. Ela me ensinou muito. Mal no sentido Ela é viva ainda? É viva, tá viva. Porque era Vou muito, marcar ela lá era depois. muito pesado, assim, sabe? Então você trabalhava tanto, tinha que fazer tanta coisa. E não tinha lei do estágio. Época de prova, enfiava as folhas do fichário no meio dos processos para estudar enquanto trabalhava. Meu Enfim, Deus. mas ela assim, no fim, do fim, né? Fiquei 6 meses, depois prestei o concurso para magistratura. Aí voltei a estagiar na magistratura, como concursado daí. Aí o Dr. James já estava na corregedoria, trabalhei com outros juízes, e aí você circula, né? O estágio é feito pela Escola da Magistratura de São Paulo. E no fim, ela conseguiu 2 indicações na corregedoria, né, na votação. Ela falou para mim, ó, eu nunca tinha conseguido 2 indicações para merecimento. Olha só. E consegui porque tu tá trabalhando aqui, a gente fez... E aprendi muito, assim, chegava os processos, eu que separava, o que era cota, o que era parecer, e tascava ali pau. Então, assim, eu aprendi muito com ela, mas na época eu não entendia. Sim. Na época, Não pelo amor de sabia muito o Deus, que tava fazendo. pelo amor de Deus, para de me explorar. E quando eu tava na hora da magistratura de São Paulo, a melhor carta de recomendação que me deu foi ela. É que o Dr. James, ele não deixou ver, ele entregou direto na comissão. Mas as que eu li, a dela foi Sensacional. sensacional. Olha aí. Hein, Rodrigo? Mas voltando um Sim, pouquinho. eu desato a falar como da cobra. Mas faz parte, é isso aí mesmo. Não, é a gente legal. quer ouvir mesmo. É, show de bola. Mas na sua infância ali, você falou que estudava, como é que é? Semi-internato? Semi-internato, Escola Americana de Santos. Tinha alguma pretensão? Nenhuma. Algum sonho? Era só ir, vou fazer esse negócio aqui que é por Cara, aqui assim, que tem que ir. Na verdade, eu não queria fazer direito, né? Eu não sabia, eu demorei para saber o que eu tô fazendo aqui. Porque eu sabia que eu não gosto de matemática, não sei sangue, cortar as coisas, não quero. E quando eu fui escolher essa professora, que era mãe desse amigo meu que morou comigo lá em São Paulo, a gente é amigo até hoje, padrinho de casamento, padrinho de filho, essas coisas, esses trem todo, ela me inspirava muito. Ela é uma professora de história incrível, assim. Ela me inspirava muito. Falei, cara, eu quero ser professor. Eu sempre dei aula, assim, informalmente, para os meus alunos, para os meus colegas. Ninguém entendia nada de história, de geografia. Eu dava aula de história, de português, de geografia. Na faculdade, cansei de dar aula para o povo. Então, assim, eu queria ser professor. E aí minha mãe... Opa, não. Tá querendo te embebedar. Manda ver. A conversa tá boa. Minha mãe falou, não, você não vai ser professor. Ela falou assim, olha... aí minha mãe já estava divorciada, meu pai já estava aqui, minha mãe segurou sozinha a onda de 2 filhos homens. Né? Enfim, um depois foi estudar em São Paulo, outro em Campinas. Uhum. E aí ela falou pra mim que... Ela falou assim, tudo bem. Eu falei, mãe, eu quero fazer história. E pra ser professor, não quer ser historiador, não quer ser arqueólogo, quer ser professor de história. Pra lecionar mesmo. E aí ela falou pra mim assim, então, se você passar aqui em Santos, eu não pago. E se você passar em São Paulo, que eu acho que você passa numa pública, eu não te sustento em São Paulo. E, bom, então só me sobrou fazer direito. Inviabilizou mesmo. Tipo, né, aí eu fiz direito, passei, né, nas 3 que porque eu passei primeiro na PUC de São Paulo, depois na São Francisco, ainda passei na Unesp, no interior, lá em Franca. Optei por óbvio ficar na São Francisco. E quando eu comecei a estagiar, eu não sabia direito que estava fazendo na faculdade de Direito, fazia, estudava, sempre fui muito Caxias, então se eu tô aqui eu vou estudar, enfim, não tirava as melhores notas do mundo, enfim, mas estava ali. E aí quando veio essa oportunidade de trabalhar com o Dr. James, eu falei, agora eu sei o que eu quero fazer com o Direito. Então no segundo ano da faculdade, 13 de agosto, quando eu comecei a trabalhar, falei assim, é isso que eu quero. Então foi aí que virou a chave. Aí sim, eu quero... E foi engraçado que no oral da magistratura de São Paulo, as coisas no Paraná tá assim também, mas no meu tempo foi bem... Psicotécnica no Paraná, tanto que eu passei, né? Mas enfim. Mas São Paulo era bem pesado. Eram 4 dias, o primeiro dia a tarde inteira de entrevista com a psicóloga, o segundo dia a tarde inteira de entrevista com a assistente social e dinâmicas de grupo com quem ia fazer concurso comigo oral, os 5, e os 5, não sei, no dia anterior, no dia posterior do meu. Então éramos 10. E era engraçado que todo mundo continuava uma história. Desde criança eu quis ser juiz. Desde criança eu tinha senso de justiça.
Eu falei assim, ó, aí pensei, eu vou mentir ou não, né? Não vou mentir porque eu não sustento a mentira. Eu falei, eu nunca pensei em ser juiz. Só o que veio na minha vida depois que eu fui estagiar na magistratura. E aí eu fui para o Ministério Público e falei, realmente não quero ficar dando palpite. Que eu trabalhava no Custos Legis, né, no Incapazes, Fazenda Pública e as varas cíveis centrais. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Né? Então aí que... E hoje, graças a Deus, minha mãe ter proibido. Eu gosto muito de sala de aula. Muito de sala de aula. Eu gosto de falar. Eu trabalho hoje na formação de juízes e juízas. Mas eu gosto muito mais de ser juiz. Sim, na verdade... Eu sou muito feliz com o que eu faço. Você uniu duas coisas muito importantes. Hoje você tem aí, tá sendo professor, mas fazendo uma diferença muito maior, né? Muito legal. Mas que ano que foi essa virada de chave? Você estava fazendo estágio? Não, eu digo a sua idade. Quantos anos você tinha? Você estava no segundo ano de Direito? 19 anos, já tinha feito 19. Então, eu sou aí, de julho. Imagino que então você já foi concluindo a faculdade já com esse objetivo, já se preparando. Já, cara, assim, eu tive uma aluna uma vez, eu lembro que eu estava dando aula aqui na FAG, ela falou assim, ai, professor, porque já comecei a fazer o L, na época, nem tinha aqui o LFG e tal. Eu nunca esqueço que eu falei assim, doutora, só que eu chamo todos os meus nomes de doutor e doutora. Doutora, a senhora nunca me ofende um pouco, né? Porque assim, pô, eu preparo aula, eu tô aqui preparando aula. E segundo, a senhora paga 1.000 e não sei quantos reais aqui e não quer estudar aqui. No Luiz Flávio Gomes você pode. Então, você fala, nossa, você passou rápido no concurso. Você pegar, minha colação de grau foi em 2002, minha posse em 2002. Caraca, peraí. Sim. A sua posse como juiz foi em 2002. Na mesma ano da colação de grau? É porque eu não colei grau no fim de 2001, porque eu tive um problema, prorrogou para 2002. Eu ia entrar nesse mérito agora, do pré-vestibular e do então, pré-concurso. Eu não... Mas você fala assim, nossa, você estudou 8 meses só... Não. Quando eu falei que eu queria, eu passei a faculdade inteira focada naquilo. O povo na República batia na porta. Você tá vivo aí dentro? Eu sempre falo, dá para fazer. Fui em todos os jogos jurídicos, todas as festas da faculdade, não me formei virgem. Né? Olha aí. E passei. Mas tinha hora, eu sempre fui muito disciplinado. Assim, então, tinha hora que era para estudar, mas eu rachava de estudar. Então, assim, eu sempre prestei atenção em aula, sempre anotei tudo. Então, assim, eu sempre me dediquei. Mas, assim, me dedicava àquilo que era mais... Eu queria ser juiz estadual. Nunca nem pensei nas matérias federais, nunca quis. Então, assim, a São Francisco tem uma carga de direito internacional pesada, assim, tem muito matéria de internacional. Eu meio que... O que dava para tirar nota, eu tirava. Direito do trabalho, a mesma coisa. Não vou perder meu tempo com isso aí, não. Cai na magistratura? Não cai, azar. Focava no que você queria. Então, eu estudei muito no curso da faculdade. Já estava com o edital na ponta do lápis. Legal, né? A gente ouviu essa mesma história de outras pessoas que vieram aqui, né? O Alamino, a Fernanda também. O pessoal sempre se preparando. E eu falo para os meus alunos, assim, gente, quanto mais cedo vocês decidirem o que vocês querem, melhor para vocês. Claro, às vezes você não tem experiência, não conhece, às vezes fica difícil de decidir, mas se vocês já colocarem na cabeça o que vocês querem, cara, a faculdade tá aí para você estudar, não é para você festar só e tirar nota e ganhar um diploma. Sim, exatamente. Show de bola. E, professor, como é que foi esse pré-concurso? Né? Você falou que até o segundo ano você estava meio em cima do muro. Sim. Ali. Depois do segundo ano, tu começou a trabalhar. Comecei a trabalhar. Tua mãe forçou você a aceitar o estágio. Aí você estava estudando, trabalhando e estudando para o concurso. Na verdade, assim, vocês que eu fiz um estudo de concurso, não bem assim também, sabe, Rogério? Porque, assim, eu estudava para a faculdade. Assim, semana de prova, ninguém me via mais na face da terra. Eu fazia vários acordos com os juízes que eu trabalhava. Com a promotora era mais difícil, com a Luciana foi mais complicado. Mas com os juízes, várias vezes, eu ia de manhã ou levava serviço para casa. Doutor, eu vou faltar essa semana. Eu pegava os processos e assim, em São Francisco, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, vale a pena. É lindo. Eu fui agora, no feriado, levei meus filhos. Cara, eles sentaram na cartela. O pai sentava aqui, nenhum deles tem interesse em direito. Mas, assim, o pai sentava aqui, fui em todas as salas de aula que eu estudei, né? O pai sentava aqui, o pai sentava ali, a festa era aqui é o túmulo do Júlio Frank, onde tinha os saraus. Então, foi um momento muito bacana, né? Com os meninos. Então, assim, eu sempre estudei a matéria da faculdade. Né? Assim, tive excelentes professores. Então, mandava texto, eu lia. Né? Tinha atividade em grupo, eu fazia. Normalmente eu que fazia tudo. Sempre fui meio arrogante, confesso. Tipo, sempre achava que a pessoa não fazia bosta nenhuma. Desculpa. Porcaria nenhuma direita. Me dá as partes do trabalho, eu junto tudo, deixa que eu faço, eu refazia tudo.
O povo já sabia e tava nem aí, deixava Doutor, fazer. Mas você não faz isso com as nossas peças de hoje, não, né? Advogado, né? Você dá uma olhadinha lá, né? A gente lê. Tem que ler agora, gente. Porque senão chega lá e ele fala assim, eu já sei, já não vou olhar isso aqui não. Aí você complica a nossa vida. Não tem Ainda como. bem que eu não atuo lá na vara da infância. A gente tem que fundamentar, né? Tá certo. Eu tenho que mostrar na sentença que eu li o que vocês escreveram, não tem jeito. Mas de faz bola. sentido quando você fala que tava com o edital. Sim, sempre. Porque daí você estuda, ainda que seja na faculdade, mas já visando o teu plano lá no final. E teve 2 concursos no meio do caminho. Quando eu fiz concurso para estagiário, imagina, cara, São Paulo é um nível, é outra vida, assim, é outro tipo de concorrência. Então, um concurso, imagina, todos os interessados em trabalhar no Ministério Público na capital, onde estão as melhores faculdades, os melhores alunos, faziam uma prova só. Depois, para a magistratura, a mesma coisa, via escola da magistratura. Então, assim, o concurso para estagiário do Ministério Público já me fez revisar a matéria do primeiro e do segundo ano. Porque no terceiro ano você podia ser estagiário. A magistratura era só a partir do quarto que eles pegavam. Então, quando eu fazia o concurso para estágio, eu peguei do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, já fiz uma mega revisão, estudar, porque tinha prova. Concurso para estágio ali naquela minha época, eu não sei como está exatamente, cara, era feito, eu fiz na Uninove, onde eu fiz da magistratura depois. E a sala toda lotada. Então, todo mundo que tinha esse interesse ia. Então, já me forçava a estudar e revisar a matéria. Então, assim, eu sempre usei essas oportunidades pensando que, vou revisar porque eu estou sendo obrigado, agora eu vou. Então, é para estudar. Sempre estudei para tirar 10. Tirava? Não. Mas, assim, eu sempre estudei até tarde para tirar 10. E como eu te falei, a São Francisco, estava te contando uma coisa, mudei. Como ela é muito aberta, quando eu pegava os processos físicos para trabalhar em casa, então eu ia mais cedo para a faculdade, ia até o Fórum João Mendes, porque eu tinha medo de deixar na faculdade. Quantas vezes a gente tinha no banheiro e tinha um mendigo lá tomando banho na pia. Isso é uma coisa muito comum pra gente na São Francisco, né? E achei agora... É pública? É pública. Quando eu fui agora, no meu tempo não tinha segurança. Qualquer um entra, qualquer um sai, qualquer um faz o que quiser, uma bagunça, né? Então, não queria deixar os processos. Então, eu ia mais cedo, levava no gabinete do juiz, deixava lá o processo para depois, aí relia a sentença, imprimia, para poder faltar e estudar para as provas. Sim. Tá, e 22? Eu me formei com 22. E com 23, passei no concurso. Passou aonde? Qual que foi? Em São Paulo e aqui. Cara, 23 você passou, anos. mas você fez quantos, assim? Eu fiz... eu queria ser juiz. Sim. Né? Mas também não dá para ficar esperando muito tempo, né? Minha mãe de novo, me pressionando para trabalhar. E eu entendo hoje, assim, eu sou pai, você fica assim, ela sozinha, sustentando os 2 filhos, né? Meu irmão em Campinas, e enfim. Eu entendo as razões dela. E aí eu fiz um acordo com ela, se ela me dava 1 ano para eu estudar, pensando na magistratura. Eu não tenho nenhuma afinidade com o Ministério Público, nunca prestei, sabia que eu não queria, porque eu tinha estado lá dentro, nada contra, a gente brinca, mas é uma carreira absolutamente essencial. Sim. Mas não era para mim. Eu tinha muita dificuldade de me pensar na iniciativa privada como advogado, de colocar preço, de ter que pagar, de não ter um salário fixo. Eu vou me perder muito com esse trem de não... Família de muitos servidores públicos, né? Então não tinha... Né? Meu pai era médico. Meu pai sempre foi médico do SUS. Então, minha mãe também foi servidora, minha avó servidora, meu tio servidor. E aí eu pensava, você é para ser advogado, você é do Estado. Então, eu prestava procuradorias e magistratura. Passei em todos. Todos que você prestou? Todos que eu prestei. Caraca. A magistratura de São Paulo não era para ter aberto em 2000. Em 2001 foi a lei de responsabilidade fiscal e pegou o Tribunal de São Paulo em cheio. Nessa época, esse juiz que eu trabalhei, o Dr. James, estava na corregedoria e falou, Rodrigo, presta fora. Porque não tem previsão de abrir aqui. Nada. Aqui não vai abrir. E aí eu comecei a prestar no Paraná. Meu pai morava aqui. Falei, vou prestar no Paraná, que é do lado. Vamos ver o que dá. Eu lembro do dia que eu cheguei no cursinho, eu fazia cursinho, e eu tinha um juiz do Alçada, que tinha na época o Tribunal de Alçada, que falou assim, abriu a magistratura de São Paulo. Nem o pessoal do curso, todo mundo foi pego de surpresa. Todo mundo meteu o louco lá, o desembargador, e abriu. E aí eu já estava prestando aqui no Paraná e comecei a prestar em São Paulo também. E aí
Eu lembro que eu fiz um oral dia 31 de dezembro, era pra ser dia 31 de outubro, fiz dia 30, logo depois do feriado de finados, eu tava fazendo oral aqui no Paraná. O resultado do Paraná saiu numa sexta, numa segunda saiu de São Paulo. Nossa. E aí o Dr. James me ligou, Rodrigo, vai pro Paraná. Nesse momento, porque a gente não sabe quando vai dar posse. Ainda que tivesse Passado, eu passei muito bem qualificado em São Paulo. Falei, mesmo sendo a tua qualificação, a gente não sabe quando vai dar posse. E nem foram 92 aprovados. E nem se vão dar para os 92. Isso nunca aconteceu em São Paulo. Eles sempre dão posse em bloco. Sim. Paraná, os outros estados costumam dar posse conforme vai abrindo vaga. Então eu tomei posse na primeira leva, depois tem outras levas do mesmo concurso. E ele falou, assume lá. E eu vim assumir primeira aqui. chamada, segunda chamada, Sim. por aí vai. Eu vim assumir aqui porque não tinha previsão. Demorou 9 meses para me chamar em São Paulo. Nossa. Eu já tava com a promoção para Formosa do Oeste. Aí eu já tava aqui, eu já dava aula, tinha uma namorada que já quer casar, idiota, enfim. E aí fiquei. Não fui para São Paulo. Mas hoje tá contente no Paraná. Extremamente. Show. Extremamente. Hein, Rodrigo, conta um pouquinho dessa experiência de enfrentar o concurso para juiz, porque eu imagino que a galera deve ter uma curiosidade como que é. São várias fases, se você puder falar para nós como foi sua experiência, como que você se preparou para cada fase e qual que foi a mais difícil, qual que foi aquela que você falou, puta merda, essa Para mim aqui... sempre foi objetiva. Objetiva? O único concurso que eu passei, Procuradoria do Estado do Paraná eu passei com nota de corte, Procuradoria do Município de São Paulo eu passei com nota de corte. Magistratura do Paraná, eu passei com nota de corte para segunda fase. Procuradoria do INSS, eu passei com nota de corte. Assim, não, né? Eu tive o mínimo, eles corrigiam na época as duas provas, você faz tudo no mesmo dia, eles corrigiam quem tirava o mínimo, eles corrigiram a minha prova que eu tirei o mínimo. Procuradoria do município de Campinas, também a mesma coisa. O único que eu passei com 5 pontos a mais foi a Magistratura de São Paulo. Para mim, a prova objetiva sempre foi um drama. Não gosto de decorar, eu tenho dificuldade, aquele negócio de ficar lendo lei seca, aquilo me irrita, e eu fico achando tudo muito a prova inútil. oral a gente já percebeu que vai embora, né? Aquilo é muito inútil, sabe? Gente, que tá me... Eu sempre fiquei nervudo com aquilo, assim, porra, isso aqui não me diferencia de ninguém. Sim. Né? Então a prova objetiva para mim sempre foi mais dramática, assim, do que as outras. E na prova oral não teve aquela... Horrível. Na barriga. A prova oral em São Paulo hoje tudo é assim. Em São Paulo já era, em 2002. São 5 pessoas, ficam num canto, assim, era feito na alçada, que é nos últimos andares do Fórum João Mendes, no centro, onde eu trabalhei, quase que o estágio inteiro. E aí ficam 5, a gente ficou 5 assim, do lado, 4 desembargadores de um advogado na mesa, assim, e aí tem uma bancada. Uma pressão do caramba. E aí você é chamado um por um na bancada, microfone, sempre lotado, sem pegar senha, porque tem muito concurseiro que quer assistir. E senha, assim, microfone, e tem tempo para perguntar e tem tempo para responder. Então, assim, é terrível. Pressão. Eu fui sorteio, eu fui o segundo do dia, e eu lembro, até esse colega não passou, e quando eu estava em Formosa do Oeste, uma vez eu recebi nunca esqueço, era Rodrigo também, Rodrigo, espero que esteja vivo, né? Sei lá. E uma precatória de Rosana, São Paulo. que a denúncia, que eu fui fazer a precatória, a denúncia era dele. Então, não passou na magistratura, mas passou no Ministério Público. Eu nunca esqueço, e a gente acaba tendo como a gente passa para aquele oral, aquela fase psicotécnica que é pesada, tipo, 2 dias juntos fazendo as dinâmicas, a gente acaba tendo um vínculo com essas pessoas que estão, né? Eu lembro que a gente chegou pro oral e falou, Rodrigo, cara, não pode cair contravenção penal e lei de SA. Eu falei, gente, ele fala que o Cramunhão ouviu esse cara. Foi exatamente o que... Cara, o primeiro foi o advogado que perguntava de direito comercial. Quais são os deveres do acionista de uma SA? Eu falei, eu era o próximo. Nossa, eu já tinha reprovado aí. E aí o Jarbas Malzoni, que era o desembargador, perguntou, vamos falar de contravenções penais? Eu falei, pelo amor de Deus! Foi. E eu não sabia lufas de contravenção também. Lufas. Eu falei, ele vai voltar a perguntar para mim. Até hoje eu não sei, que eu nunca esqueço. Eu queria saber do senhor, nunca esqueço essa pergunta. Qual, assim, a contravenção penal mais famosa? Que porcaria essa outra pergunta. Eu lembro perfeitamente na minha frente, assim, tá bem na minha frente. E veio na minha cabeça o jogo do bicho, sei lá, tipo, jogo do bicho, não sei porque não veio viés de fato, não veio perturbação ao sossego, né? Porcaria nenhuma, veio o jogo do bicho. Ele falou, não, melhor o senhor parar de falar, nem fala mais. Eu fiquei, tá bom, excelência. Até hoje eu não sei o que esse homem queria ouvir de mim. Até hoje, eu lembro perfeitamente disso.
E foi até o fim. Em São Paulo, depois eu voltei. No meu dia eram 5, uma faltou. Então fomos só 4. Ela acabou ficando na procuradoria do município de São Paulo. E nem foi fazer o oral. E aí, no fim, eles esvaziam o plenário e chamam um por um para uma entrevista ali com os embargadores. E eles basicamente falaram que eu passei. Basicamente falaram assim. Eu lembro que eu passei no concurso da magistratura. Isso não tinha acabado o concurso, mas não sei. Para estagiário da magistratura, eu passei em 3º lugar. E eu lembro que eles citaram a carta do Dr. James, que eu nunca li, até hoje nunca li. Nossa, Ele não me entregou, deixou. ele A entregou carta foi direto pro, né? Eles citaram a carta e falaram pra mim, nossa, o senhor tem uma sina com 3º lugar, né? Eu falei, espero que sim, né? E passei em 3º na magistratura de São Paulo também. Olha. Isso que ainda tinha mais pra vir, então acho que é só uma... E aí, quando eu vim pra essa magistratura do Paraná, já era diferente, né? Eram 10 embargadores, na verdade, 9 desembargadores e um advogado, e você ficava tete a tete, assim, ó. Ninguém ouvia o que era. E era uma coisa meio louca, porque, assim, tem desembargador que fica com um candidato 5 minutos e com o outro 1 hora. E você fica, que porcaria que tá acontecendo? Ninguém entendia nada. E aí, eles... Eu lembro que o primeiro foi o corregedor. Pergunta, assim, pra mim, o Paraná, como dizia a minha avó, a língua é o chicote da bunda, né? Era plano Z. Só você dá tudo errado. Olha só. Mas originalmente eu queria ficar em São Paulo. Sim, queria ficar na sua Amigos, terra, família, tudo lá. E pergunto que eu estudei do Código de Organização Judiciária e Código de Normas daqui. Nada. Aí o corregedor me começa a fazer as perguntas. Eu não sabia nada. Ele me pergunta pra mim, não, mas doutor, então, o plantão numa comarca de inicial, quem faz? Não lembro, excelência. Ele olhou pra mim, ele já faleceu, Tadeu Marino Loyola. Doutor, tem um juiz só. A gente vai fazer... Tanto que ele me deu 5, acho que ele me deu 5 só para eu poder, porque eu fui bem nas outras provas. E aí, continuei nas provas. O 5º desembargador, bem no meio do concurso, o desembargador Thelmo Xerém perguntava de civil e saiu perguntando de direito de família para mim. Eu sabia tudo. Não tinha uma que eu não soubesse, sabia tudo, os regimes de bem, blá, blá, blá. Aí terminou, eu fiz a prova à tarde, e ele terminou, ele fazia a prova palitando os dentes. Inesquecível isso. Você fazer uma prova oral super nervoso, vai palitando os dentes. E minha mãe assistindo, não vinha nada, assistindo lá no pleno, do prédio antigo, e tricotando, né? Minha mãe não pode ficar parada com a tricota. E aí o cara começou pra mim, mas você tá na Oral de São Paulo, não vem pra cá. Cara, ele começou a ir muito novo, você tá pensando que é quem, de vir aqui pleitear um cargo desse, com 23 anos de idade, fazendo a gente perder nosso tempo. Ô, louco. Ele falou, É desse nível. não passei, né? Eu lembro que eu levantei, eu tava me achando... né? Porque tinha passado... Cara, a banca falou em São Paulo, passei em São Paulo. Aí eu peguei e fui indo embora. Célia Regina Busato, que era secretária da Conselho da Magistratura, me pegou. Minha mãe olhava pra mim, o que tá acontecendo? Eu falei, vamos embora. Faltavam 5 desembargadores ainda. Ainda faltava vou perder uma meu galera. tempo. Aí chamaram para outro desembargador, a Célia me pegou, falou, manda outro candidato, fica. O cara acabou de falar que eu não passei, sério. Não vou ficar aqui 200 anos. Ficar ouvindo, fazendo prova. sendo humilhado. Eu não vou, não tô aqui pra isso. O Paraná não me quer, eu também não quero o Paraná. Enfim, ela falou assim, termina o concurso. Aí você vê o que você faz. Aí eu falo que eu devo minha toga pra ela. Que aí eu terminei o concurso, eu lembro de sair do tribunal 9 horas da noite. Não tinha horário fixo. Hoje o CNJ regulamentou, todos os estados fazem iguais. E tinha um desembargador que a gente fazia, que era de comercial também, eu e minha sina com comercial. E ele, sabe aquele negócio de xadrez? De bater no relógio? Sim. Ele passava o dedo no edital, e ele ia fazendo pergunta de item por item, demorava muito a prova dele. E batia, pá, pá. Eu tinha que responder no tempo. Eu falei, que porra. Imagina, aquilo foi super estressante, foi uma prova bem estressante. Mas então, e terminei o concurso. São vários que são tipo... Hoje não. Hoje, porque o CNJ, ele regulamentou, então os concursos são iguais sempre. Então são 5 desembargadores, tem para perguntar, é filmado. Tá. Na sua época era... Cada um fazia como queria. E perguntava coisa pessoal, misturava com o direito. E era tudo num dia só. Você ia num dia pra isso. E se um desembargador reprovasse, não passava. Mas assim, até eles falavam que tinha uma... com certeza eles juntavam, esse cara aqui comigo foi uma droga, mas comigo foi bem, O desembargador Tadeu me deu nota. Talvez a maioria ganhasse. Tanto que eu tirei 5, era o mínimo em corregedoria e código de normas. Eu nunca tinha aberto. E professor, e como é que foi a tua experiência com 23 anos? Quando assumiu? Cara, olha, eu vou falar bem na verdade. Eu não lembro... Eu faço 20 anos de carreira daqui a 3 dias. Olha só, que legal. Né? E eu não lembro
né, já refleti muito sobre isso. Eu falo assim, alguma decisão que a minha imaturidade tem influenciado. Até porque eu já estava muito tempo. Se for ver, eu entrei no concurso, eu já estava enfiado em cartório, em estágio, dentro do Poder Judiciário, desde 98. Então, assim, eu lembro que uma das coisas que chamou a atenção nos colegas titulares aqui em Toledo, porque eu fui substituto aqui, eu falei, nossa, eu sempre comentava, né? Nunca vi um substituto que sabe fazer tudo. E eu fazia muita. O Eugênio, né, que está aqui há muito tempo, foi meu juiz formador. O juiz hoje da terceira vara civil, né? Primeiro da primeira. Às vezes ele pegava os boletins e ia conferir no cartório se era verdade as informações que eu estava prestando para ele. Porque eu tinha um volume alto de sentença, eu fazia muita audiência, então eu nunca tive muito medo. Por essa experiência, por ver o Dr. James na sala de audiência, depois vara de fazenda pública, vara de família, eu passei, vara criminal, sempre o juiz, eu como estagiário na sala de audiência, vendo o que está acontecendo, vendo os despachos. Então, eu sentenciava há muito tempo, né? Desde 98 eu sentenciava. Eu sempre falo, eu estagiei num grande escritório também. A gente fala escritório em massa, né? E quando você vai atuar sozinho ou no escritório menor, dá muita diferença. Porque você trabalhar num grande volume e depois vir trabalhar no pequeno. Você começa a se dar conta e vai embora, né? Mas eu ia tocar nesse assunto. A gente conversou com o Malheiros e ele também foi... eu não me recordo agora, acho que com 19 anos ele era cadete, né? Sim. E o cadete, ele sai aspirante e já sai comandando, às vezes, um determinado destacamento lá e por aí vai. Só que no caso deles, na polícia, sempre tem um antigão lá que dá uma orientação, né? O cara tá junto ali para... No teu caso, né? Apesar da experiência, mas era a tua cabeça que tinha que sentenciar, né? Não tinha influência de nenhum outro juiz. Você tem os momentos... júri. Primeiro júri, eu falei, meu Deus do céu. Sabe quando os júris que eu tive assim, com o doutor Sérgio Canã? Nossa. Quantos anos? Você tinha? Eu, 23. Nossa. E chegou no... Mas você já estava em Toledo? Já. Tá, mas peraí. Toledo era intermediária na época. É isso que eu queria perguntar. Onde que você assumiu? Eu assumi... aqui no Paraná eu passei em 7º lugar. Uhum. E eu lembro uma coisa que foi muito engraçado. Tinha gente que ia pra Pato Branco, chorando. O povo de Curitiba era tudo doido. Eu falei assim, gente, eu frequento desde 94. Tipo, que medo que vocês têm de ir pra lá? Né? Então, assim, então muitos... Sobrou, assim, 7 hoje, né? É que eu tô dentro da final, mas é uma cidade super boa. Tanto que eu tô aqui há 20 anos, na região. E eu mesmo em 7, foram 14 que tomaram posse, eu passei bem no meio e vim pra cá. Para Toledo já? Para Toledo, mas então Toledo era intermediária. Já assumiu aqui? Então, eu assumi aqui como substituto. Eu respondia por Toledo, Corbélia, Marechal Cândido Rondon e Santa Helena, que era a 48ª no meu tempo, sessão judiciária. Hoje, Toledo foi levado à final, então ninguém entra na carreira e vem para Toledo. Mas no meu tempo, passar vinha. Pelas intermediárias. Exatamente. Então, eu respondi... Eu lembro que eu cheguei aqui dia 22 de dezembro, os titulares me deram tchau. Só se apresentaram e eu fui e fiquei. Fiquei um mês, tinha férias forense na época, né? E respondi por tudo sozinho. Olha só. Cara. Pauta cheia da vara criminal, Marechal Cândido Rondon, o doutor Clayton deixou a pauta inteira. E uma vez por semana eu tinha que ir pra lá. Muita estrada, né? Eu acostumado com a estrada de São Paulo, tudo larga, né? Nossa, na época era uma buraqueira. Nossa, Santa Helena eu chegava sempre nervoso, né? Porque eu não tinha experiência com estradas mais movimentadas, sem acostamento. Então, assim, não foi fácil. Mas esse júri que eu fui fazer, o Sérgio, ele tinha ganho o primeiro júri e o desembargador reconheceu que foi contrária... hoje não tem mais, mas na época tinha a possibilidade do Ministério Público, da Defesa, recorrer por ser contrariamente à prova dos autos. Então, a única tese possível o doutor Sérgio tinha sido rechaçada pelo tribunal. Óbvio que o promotor deitou e rolou, né? E eu, plenitude de defesa, deixei o doutor Sérgio falar mal do desembargador um pouco. Você tem que deixar. Pô, assim, o promotor encheu meu saco, doutor. Ele vai ter que dar uma desancada. Quem é assessor que faz? Né? Plenitude de defesa. Ainda mais no júri, né? Tem que deixar. Mas chegou uma hora. Ele pôs na minha mesa. Aí o promotor enchendo o saco ali do lado, eu tentando manter o negócio. E esse meu avô e minha mãe foram assistir o júri. Ai, meu Deus, minha família tá aqui. Era o primeiro júri, né? O doutor Sérgio chegou na minha mesa. Falou o nome do desembargador X, não vou nem falar o nome. Ele bateu na mesa. Doutor, ele é vagabundo, vagabundo, vagabundo!
é nada. Eu fiquei assim, o promotor levantar, eu levantar. Doutor Sérgio, pelo Se amor acalma. de Deus. Doutor, eu vou ter que advertir. Nem sei o que eu falei. Olha, por favor, né? Aí, tem que constar dados. Falei, ó, eu conversei com o doutor, não vai precisar constar. E aí fui chamar para sala secreta. O doutor Sérgio, nunca esqueço da cara dele. Ele cruzou o braço, a barriguinha assim. O senhor pode ir para a sala secreta, eu confio no senhor. Eu falei, não, doutor, por favor. Vamos lá, vamos conversar. Eu lembro do doutor Joma, eu lembro perfeitamente do Joma no plenário, dando risada. Nossa. Filho da mãe. Eu falava que o Joma, ele era muito grande, sempre baixinho, então ele nunca me cumprimentava. O senhor tá sempre mal-humorado comigo, acho que ele não me enxerga, porque eu sou pequeno. E aí eu falei para ele assim, olha, doutor, eu sei que o senhor... O doutor Sérgio sempre me dei bem com ele. Ele sempre fala assim, pô, o cara, eu acho que foi na São Francisco, ele achava super bacana isso, enfim. Porque ele fez meia dúzia de substitutos chorar aqui nessa comarca. E aí eu falei, olha, doutor, minha mãe tá ali, meu avô tá ali. O senhor não vai anular meu primeiro júri? Por favor. E ele entrou na sala secreta. Partiu pro lado sentimental, Foi, tudo certo. enfim, acabou sendo condenado, nem sei depois se ele recorreu também, enfim. Mas essa é uma com o doutor Sérgio também, meu primeiro júri com ele como advogado. Legal. Em relação aos serventuários, promotores, ali, como é que o pessoal chegou um juiz de 23 anos? Sempre, assim, eu falei, muito impressionado, assim, né? Porque eu era muito novo Mas, assim, eu sempre impus respeito pelo trabalho. Assim, nunca tive problema Eu perdi o temperamento uma vez com um advogado que nem precisava, hoje ele é falecido, mas eu lembro que no último dia que eu estava em Toledo, eu tive a oportunidade de estar numa audiência e pedir desculpas para ele com o mesmo advogado que estava do outro lado. Olha só. Né? Que eu perdi um pouco... Porque férias forense era muito difícil, mas, assim, tinha muita coisa, assim, de gente urgente. E, assim, muita coisa, 4 comarcas, assim, eu acordava, tem que sair correndo para Santa Helena. E entrava no carro e saia correndo. Mas não era isso. Era muito advogado, às vezes, que aproveitava, achando que eu era substituto Zé Cueca, que não sabia lufas, para fazer uns pedidos que já tinham sido indeferidos. Então, isso me cansava. E eu ia sentenciar uma monitora em audiência. Né? Desde cedo, sempre metia a caneta. Falei, tem que resolver. Um juiz que eu trabalhei em São Paulo sempre falou isso para mim. Quer fazer doutrina, Rodrigo? Tu vai para mestrado, doutorado. Aqui é sentença resolver problema. Então, ele brincava assim. Passou de 4 páginas, a sentença do Rodrigo não é minha. Pode ter certeza que eu assinei a sentença dele, porque se eu fizer... Ele sentenciava muito em audiência. Então, eu também via isso, né? Então, monitora e o advogado pediu, doutor, eu vou lá. Então, já que o senhor está sentenciando, ele viu que ia perder. Perder, não gosto de falar desse termo, mas assim, que é sem procedência. Sim. Ele era o autor dos embargos. E então, enquanto o senhor terminar, eu volto. Eu olhei, assim, ele não merecia ter falado, eu olhei para ele e disse, aqui, doutor, se o senhor não voltar, eu rasgo o seu diploma, hein? Eita. O senhor vai faltar com respeito, com a justiça, com a dignidade. O senhor sabe que vai perder, tá sendo... Eu lembro que ele parou, olhou. Entrou assim, no psicológico dele. Ele voltou, sentou. Nossa, depois daquilo passou, eu fui conhecer. Isso era as minhas primeiras férias forenses, chegando aqui. Eu era desafiado todo o tempo. Todo o tempo tinha alguma coisa me... E no último dia de audiência em Toledo, eu fiz audiência com ele. Falei, doutor, depois de um ano trabalhando aqui, dá um pouco menos de um ano minha substituição, vendo a atuação do senhor, eu quero pedir desculpas, sou um advogado absolutamente cortês, urbano, se pauta para as áreas jurídicas. Aquele dia eu estava, assim, cheio de coisa. Você tem noção que todos os cartórios em cima de você, toda hora, tudo mas urgente. É uma bela atitude a tua, porque mas encontrar um juiz que volta atrás e pede desculpa Esse com dia advogado... eu tive a oportunidade. Ele faleceu na época do Covid, infelizmente. Mas eu tive a oportunidade de ainda... A filha dele foi minha aluna na escola da magistratura depois, enfim, então consegui remediar, pelo menos, digo, consertar. Faz parte, né? Os erros acontecem. Mas essa dificuldade do começo da carreira. Você tá sempre pilhado. Sim. Sempre. Eu engordei pra cacete. Sendo testado, né? Imagina uma Nossa, função eu engordei dessa, tanto. Eu falei assim, ou fico magro ou a ansiedade... Eu deixo a ansiedade ir, assim, né? Porque eu até ia difícil. tocar nesse assunto. Não da tua De ficar gordo. condição física, né? Mas eu trabalhei, comentei com o Gustavo mais cedo, eu trabalhei no primeiro tabelionato de notas aqui em Toledo. E na época... O seu Valmir? Isso, exatamente. Coitado você. Não, mas eu não tinha problema com ele, não. Mas Ele só não pagava, né? Não, eu pagava. Pagava. O seu Valmir Grande me deu um trabalho como corregedor do Oeste. Eu sei, eu que sei. Ai. Olha, Mas enfim, Me deu um trabalho. eu lembro que o doutor ia lá Na fazer correção, a inspeção, né? Inspeção, desculpa.
E daí a tua fisionomia era diferente, você era mais fortinho mesmo. Gordo. Não digo gordo, né? Pronto. Você falou que não ia falar do porte físico do homem, Não, agora tá o falando. assunto inteiro foi o porte Pois é, eu não Não foi seu entendi porte nada físico, agora. mas vamos falar Não, disso. eu quis dizer que já conhecia ele dessa época, né? Eu falei Sim. que ele era meu professor, Esse começo. mas enfim, eu conhecia a figura dele quando eu tava no cartório. E tem essa diferença. Assim, como eu trabalhei muito... Porque o Dr. James me obrigava a trabalhar no cartório. Ele falou assim, você não vai só fazer sentença, bonito. Pode ir lá. Ver Vai como que atender lá. faz, como que é, atender. Cara, era as fichinhas. Ninguém sabe. Hoje ninguém tem noção disso. Era as fichinhas. Conforme o movimento do processo, a gente anotava na ficha. Nossa. Então pega o processo, acha o processo. Restauração de autos. Era um drama fazer isso. Nossa, Formosa tinha umas 3 restaurações de autos. Como que eu vou restaurar isso aqui que sumiu? Eu tinha vontade de chorar com aquilo. Que era tudo no Imagina papel. só o pepino. Tudo no papel. Eu vi uma restauração só. Eu peguei o finalzinho ali de 2012, eu entrei na faculdade em 2012, o Projude entrou em 2010, né? 2014 ele foi mesmo, deslanchou É. assim, né? Mas até 2014 ainda tinha alguns Tinha os processos dois. sendo digitalizados. Eu não consigo imaginar, velho, essa época de processo físico. Ixi, eu fiz Meu muita Deus. cópia de processo no Araújo. Hein, Rodrigo? Nessa sua passagem aí como substituto, como é que foi a experiência de atuar em várias áreas? Qual que foi aqui? Tu sabe que eu tenho saudades disso, Ser sabia? menos- Assim, eu não tenho tinha saudades, eu tinha saudades, assim, você fechava um processo do crime, abria um do civil, fechava do civil, abria um da infância, e eu transitava muito bem, porque tu tá com tudo na cabeça. Aham. Me dá, assim, o crime ainda fica, porque tem ordem nota infracional, eu faço plantão. Tem uns treinos do civil que se me aparece no plantão, eu fico, o que eu vou fazer com esse negócio? Porque a gente perde. A Aham. gente vai se especializando, Normal, a gente né? perde. Exatamente. Né? Tô em várias de infância, Se de família, desatualizando, exatamente. Eu tenho saudades dessa agilidade que eu tinha de fechar um processo, sair do processo do civil para fazer audiência no crime, voltava para uma audiência da família. Enfim, eu sinto falta disso. Você lidava bem, então? Eu com essa- lidava, sempre lidei. Eu sempre gostei do direito, sempre gostei de estudar. Uhum. Até hoje. Eu gosto de estudar. Então, para mim, isso nunca foi problema. Enfim, e eu sinto falta disso. E você se mantém, você dá uma enlouquecida, por óbvio, mas você se mantém atualizado com tudo, Uhum. sabe? Você se obriga a ver tudo, enfim. Mas eu lidava bem. Sim. Eu gostava até. O Rogian citou ali no seu imenso currículo, né? Nossa. Você é juiz coordenador do Do Sejusc. Sejusc, aham. O Sejusc tem a ver esse trabalho de justiça restaurativa, Também. né? Conta pra nós, como é que é isso aí? Como é que foi o seu contato com isso aí? Cara, É um assunto muito importante hoje no judiciário, né? E muito cheio de preconceito, né? Tem muito a ver com o nosso tema aqui, humanizar as coisas, né? Exatamente. A gente, na verdade, assim, tive um caso muito específico que eu chamo, quando eu dou palestra, eu falo desse caso, do Paulo, que não é Paulo, né? Uhum. Mas ele era um menino que eu tinha internado por tráfico. Era o 3º tráfico. Meu irmão, deu, né, Pia? Agora vai ficar preso, né? Chega. Não para, né? E ele era o exemplo o sistema funciona. Lembro que na época a gente fez lá na faculdade 2 campanhas de arrecadação de livros, que aí foi uma biblioteca Mário Quintana, que está no Censo lá até hoje, vira e mexe a gente arrecada livros, e de jogos. Os pés, fim de semana, ter né, Jogo da Se ocupar. Vida, Se ocupar. Banco Imobiliário, esses trem. As 2 ele foi receber, ele fez discurso na faculdade, falou assim para os alunos. Eu fiz visita técnica no Sense também com a primeira turma de Direito da Infância e da Juventude, e ele que recebeu. E a Olha só. primeira vez que eu peguei um alvará e eu levei. Eu cumpri. Olha, Eu fui que lá, legal. conversei, entreguei ele para a mãe dele, enfim. Pô, a sua educação funciona. Pô, um tempo depois teve um assalto, meio não, grave, assim, até perto da minha casa, ali na minha ex-casa, né? Quer dizer, a casa é minha ainda, mas não moro mais lá, quando eu era casado. Ali na Itigonha, na Suíça Itigonha, que um casal de São Paulo, achando que estava na Paris do Oeste, abriu a janela e a cama, tem a janela daqui atrás, né, atrás deles, na cabeceira da cama. E, dormindo de janela aberta, 7 pessoas invadiram a casa. Nossa. Você imagina assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas pulando na tua cama, você acordando à noite. Não houve abuso sexual, mas houve, assim, tiraram a mulher da cama, amarraram o cara no quarto, batiam na bunda dela, ela de camisola, e o cara sem saber o que fazer, enfim, aquela coisa toda. E um dos envolvidos que foram apreendidos logo era adolescente. Eram 7, 3 acho que tinham sido um adolescente, mais 2 imputáveis. Eu fui ouvir essa mulher e disse, ó, assim, a mulher estava quase em estado catatônico, assim.
Nossa. E eu não tinha nada para fazer por ela. Ela, para mim, para o Ministério Público, era útil enquanto produção de prova. Sim. E aquela mulher, assim, o homem nem tanto, mas ela sofreu muito de recontar tudo. E eu falava para ela assim, olha, a gente estava até no fórum provisório ali no prédio da frente, estava reformando. Falei, olha, com muita dor que eu vou ter que falar para a senhora vai ter que ser ouvida de novo na vara criminal. E aquilo foi me dando uma agonia. Eu falei, a gente não pode fazer isso com as vítimas. E aí passou, enfim, e aí eu lembro que na instrução o pessoal do Sense me ligou, falou, o adolescente quer falar de novo. E aí ele eu fiz a apresentação dele mais uma vez e ele falou que quem eram os outros envolvidos. E entre eles, o Paulo. Capaz. Aí decretei a internação provisória. Eu lembro que nesse dia eu liguei no Sense, quem me atendeu foi o Benhur, que é pedagogo. Eu quase chorando, juro pra vocês, quase chorando. O canceriano chora mesmo. Falei, cara, o que a gente tá fazendo? Falei, Benhur, eu não acredito nisso, não dá, a gente tem que mudar. E aí eu vi essa mulher, imagina, essa mulher, esse homem eu vi de novo, na vara da infância. Que cara que eu ouvia pedindo desculpas dessas pessoas. Sabe, não tinha um encaminhamento para fazer, não tinha como acolher, não tinha nada, zero. E eu lembro, assim, minha esposa, minha ex-esposa, né, nascida e criada aqui, uma briga que sempre tinha, ela não trancava a porta. Ué, ela não tranca a porta de casa. E aí, às vezes eu trancava, ela chegava em casa, eu estava dando uma faculdade, eu tinha que sair para levar, entregar a chave. Que coisa que é criada aqui, enfim. E não era muito longe da minha casa. E eu lembro assim, eu como comunidade também pensei, cara, isso pode acontecer, ele podia ter escolhido a minha casa. Sem nenhum, tipo... Empatia. Então isso tudo estava na minha cabeça e eu falei, bom, tem que fazer diferente. E foi aí que eu fui atrás da ideia de justiça restaurativa, que une tudo isso. Né? Ou seja, a vítima central, dar um atendimento à vítima, responsabilização efetiva do adolescente e envolver a comunidade. Que outras pessoas estão sofrendo com isso. Sim. Né? Na época eu peguei um livro muito ruim, assim, o livro era muito difícil de entender, a gente teve um grupo de estudos, era muito ruim, e aí me ligaram e falaram assim, tem um curso restaurativo lá em Ponta Grossa, o senhor quer ir? E fui. Confesso que se fosse em Toledo eu tinha abandonado o curso. Mas só falta tem que começar a abraçar aqui. Pé da vida, eu sempre fui muito racional, muito... E aí até o fim do curso eu me rendi a isso. E aí, eu lembro que no fim desse curso, era 2014, tinham vários juízes, a maior parte de juízes de infância. O que a gente vai fazer com isso? A resolução 125 de 2010, eu nunca tinha ouvido falar em Sejusc. Aí alguém soltou, vamos trazer isso em Porto Alegre, o pessoal do Rio Grande do Sul, que veio capacitar a gente. Em Porto Alegre, eles fazem um tal negócio chamado Sejusc. Falei, que porcaria é essa? Aí descobri o Sejusc, aí pedi Sejusc para Toledo, e quando eu fui estudar, eu sempre fui isso, né? Convidei a Denise, que é a juíza da segunda vara crime civil, ela dava lá na FAG, um dia eu encontrei ela e falei assim, vamos fazer acontecer. Ele falou, não me pergunta muito, você vai ter que fazer uns cursos aí, e você quer fazer? Eu falei, cara, Rodrigo, eu tô cansado do que eu faço, vamos fazer alguma coisa diferente. E aí, quando eu fui estudar política, tinha a questão da conciliação, da mediação e tal, e aí fui estudar também mediação e conciliação, fui me capacitar, fiz o curso de mediação, de conciliação, fiz instrutoria de conciliação e mediação para poder formar os mediadores aqui em Toledo, para a gente poder ter uma equipe capacitada. E tá aí o Sejusc. Que legal. Começou dessa história. Sim, Olha aí, e veio desse processo que eu falei, não dá mais para fazer. E os juízes que trabalham nessa toada também, que são juízes muito vocacionados, que querem fazer, com todos a ideia, é um reencontro com a toga. Assim, é fazer a diferença, é realmente humanizar, dar oportunidade para as pessoas solucionarem os próprios conflitos. Eu mudei muitas concepções que eu tinha em 2014, o doutorado, estou escrevendo sobre o Sejusc. Eu amava o 334, hoje eu odeio o 334. A gente colocou a premediação, que os senhores advogados me detestam por isso, mas estamos lá firme e forte. No começo da tua fala, você falou que existe muito preconceito. Muito preconceito. Eu já penso assim... De juiz, inclusive, tá? Não é só de advogado, não. Mas o preconceito... Da pré-mediação tem mesmo. O preconceito... Não, mas eu ia falar mais. O preconceito, ele pelo menos ao meu ver, é dos mais antigos. Sim, do desconhecimento, né? Porque eu falo assim, né? Não porque a gente já estudou sobre isso e se aprofundou, mas na prática, cara, eu já consegui resolver
ações que você fala, cara, isso aqui vai... Nossa senhora, vai me dar uma dor de cabeça, porque tem coisas que você fala, vai é pepino. E daí você senta, conversa e Hoje, você assim, consegue resolver. outra coisa que a gente sempre precisa mudar o mindset também, né? Sim. Assim, não cobrar. Cara, desde o primeiro dia que eu entrei para mediação, eu falei, galera, quando eu colocou aquele trenzinho na minha cabeça, assim, né? Concedo mesmo grau, eu não fiz voto franciscano. Quando eu levantei a mão lá para fazer o juramento, com essa mão, eu não falei, vou morrer na pobreza. Nunca fiz isso. Sim, Gosto do meu salário, brigo por ele também, enfim. Cara, você levar o teu cliente, apresentar essa porta, ficar com ele ali, Exatamente. orientá-lo, teu tempo vale dinheiro. Claro. Cobre. Para mim é bom que o advogado cobre, porque se valoriza a mediação. Sim. E vou te falar, como mediador, eu estou um pouco afastado da sala de mediação, mas preciso voltar no que vem, por causa do doutorado, não estou conseguindo manejar tudo que eu tenho para fazer. Quando você tem um advogado que entendeu, pra gente, mediador, Muito é a mais melhor fácil. coisa que tem. Porque o cara entende, ele sabe o momento de falar, ele ajuda a gente a construir o acordo, ele fala com o cliente. Eu só me preocupo com o procedimento. Eu não ficar preocupando se o cara, putz, esse acordo não, juridicamente não é, vou ter que dar um jeito de mostrar sem falar. É um estresse a mais pra gente. né? O problema é quando você tem eu tô entendendo. O advogado tá jogando contra. Exatamente. Aí, ainda que a parte ali queira... E sinceramente, conciliar. hoje assim, não vai. Chegou uma hora que o povo tava assim, parece que ir pro Ser Justo quer fazer um favor pro Dr. Rodrigo. Não é. Não é um favor para mim. Eu tô prestando um serviço, Assim eu capacito os mediadores. Você acha que é fácil manter mediador voluntário ali? É isso que mais me A impressiona. gente conversa Galera, sempre, eu faço curso, a gente faz confraternização, a gente recebe eles lá. Eu montei uma sala para eles no Ser Justo para poder recebê-los. Então, assim... E hoje eu tô assim, eu realmente acho que o 334 não veio, no começo eu achava que era importante, hoje eu não acho mais, estava até conversando, agora fui no FONAMEC, no Fórum Nacional de Mediação e Conciliação em Foz. Se a gente está trabalhando com ideia de portas adequadas, por que você tem que dizer que tudo é mediável? Nem tudo é mediável. Então, acho que assim, hoje, inclusive tem até portaria já, assim, bateu lá, não quer, porque pelo CPC tem que ter a dupla negativa. Não quer, eu já devolvo, nem tem concluso mais. Então, doutor, não quer, é só pedir. Sim. Não quero que vá. Eu tenho que concordar com o Gustavo que a pré-mediação, de fato, ela... Não, a gente brinca, né? Que tem um preconceito e tal, mas eu acho que a questão não é nem o método. O método é sensacional. Sensacional. O problema é a quantidade de processo que existe no judiciário. Sim. Aí, esse é um processo que é um pouco doloroso agora, mas que ele vai contribuir para isso no futuro, para resolver esse problema no futuro. Sim. Né? E é o que você falou, mudar esse mindset que a gente tem aí do judiciário. Eu sou advogado criminalista. Tem o método APAC, não sei se você já ouviu falar. Sim. Cara, aquilo é maravilhoso, aquilo é lindo, sabe? É algo que eu fiz meu TCC da faculdade, no método APAC, e a gente percebe que funciona, é legal, precisa de dedicação, precisa se debruçar mais sobre isso. Mas parece que no direito, tudo é medieval. Você definiu super bem. Chega no mundo todo, Sim. chega em todas as áreas. No direito chega por último. Parece que aqui é... Na formação de juízes, assim, a gente trabalha com a minha colega Larissa, a gente trabalha com um texto chamado A Magistratura, do Vitor Hugo, no livro Corcunda de Notre Dame. É um julgamento feito por um juiz surdo. Ele vai julgar o Quasímodo, nesse capítulo. O Quasímodo é surdo, o juiz é surdo. E ele julga igual. E a gente sempre analisa com os juízes, quando a gente fala assim, a gente pega uma foto, né, de um tribunal dessa época, né, e mostra para eles, é interessante, a gente pega uma foto do barbeiro, que fazia, que era o médico, né, e uma foto hoje de uma sala que você faz cirurgia todas, pega um top ali, né, tipo com robô, esse trem todo, né. Se você pega esse barbeiro aqui e jogar aqui, ele vai saber operar? Se eu pegar esse juiz aqui, de 1600 lá vai pedrada, Agora. e sentar na minha sala de audiência, ele faz? Ele faz. Exatamente. Inclusive sem ouvir a parte, como é nesse caso. Inclusive sem ouvir a parte. Cego e surdo. Então, assim, eu acho que você... E a gente tem que fazer essa crítica. Sim, claro. A gente tem que fazer essa crítica. A gente tem que ouvir o que as pessoas falam da gente. Que é uma coisa que, infelizmente, meus colegas e minhas colegas têm muita dificuldade. Tem que ouvir. Dói. É fácil? Não.
A OAB vem com ofíciozinho lá pra mim, descendo a lenha na pré-mediação, eu vou fazer o quê? Capaz. Isso não acontece. Não Eu vamos vou ter falar que pra defender ele. a classe. Não, vamos falar- mas eu tenho que ouvir. Não vamos falar pra ele o que acontece naquele grupo da OAB lá, não, né? Às vezes querem me mandar print, e vocês têm que tomar cuidado com a gente ali. A gente sabe que Nós já tem. sabemos. Eu não deixo chegar. Se fosse pra eu saber isso daí, eu tava lá. A gente sabe que tem uns Eu falo traidores. assim, se fosse pra eu saber, eu nunca deixei chegar. Eu não deixo chegar. Se fosse pra eu saber, eu tava lá no grupo. Mas eu falo assim, Eu vou independente... fazer o quê? Bufetear a pessoa? Eu não, vai lá. Cara, A gente sabe que é tem. o que você falou, as críticas têm que existir pra Tem que gente existir, evoluir. né? É isso que eu ia falar. Se teve a crítica, tudo bem, a pessoa pode não gostar, mas tem que analisar. Sim. Alguma Sim. coisa errada tá acontecendo. É quando eu dou aula de feedback. O que você faz com feedback? Você diz, eu falo para meus alunos que feedback você diz obrigado. É, Ponto. claro. Por quê? Rumina, pensa. Às Exatamente. vezes, não, Nem tudo aquilo precisa realmente ser mudado, mas assim, pô, se alguém falou, alguma coisa ali não tá boa. Exatamente. O que a gente pode fazer para... Então, eu respondi o ofício, falando assim, olha, isso aqui a gente vai fazer, a gente chamei as pré-mediadoras, vamos fazer pré-mediação, então o problema é o expediente da parte, vamos fazer pré-mediação, vocês topam abrir uma pauta das 6 às 7? Toparam abrir das 6 às 7. Quando for, não tá dando para vir mesmo, né? Quer fazer virtual? Vamos fazer virtual. Uhum. Enfim, o que deu para adaptar, olha que eu quebrei uma cabeça com a Bárbara, para de repente tentar fazer a pré-mediação e se quiserem já fazer a mediação. Não teve jeito da gente conseguir organizar com os mediadores, é voluntário, é difícil. Eu sou a favor desse Mas a desse gente método. quebrou a cabeça, eu e a Bárbara, um tempão para ver se a gente conseguia fazer e não conseguimos, né? Enfim, não que no futuro não possa resolver, mas Um passo de enfim. cada vez, né? É. Pô, mas a gente tá num papo muito técnico aqui. Vamos sair um pouco dessa, Sim, dessa vamos pegada lá, deixa eu- técnica aí. E conta pra nós aí, Rodrigo, o que você faz nas horas vagas, além desse doutorado Cara, que deve ultimamente estar ocupando muito seu Ultimamente tempo? eu tenho estudado pra cacete. Curte algum esporte, tem algum hobby? Cara, academia, não vivo sem. Não vivo sem, 4 vezes por semana, firme e forte. Olha aí. Eita, 4 vezes por 4 semana. vezes. Aí sim. Eu gosto de comer, cara, é um inferno na minha vida. Quem não gosta, né, Gosto de mesmo? comer. 4 vezes é segunda, terça, quarta e Se- quinta. Não. Sexta. Não, é segunda, terça, quarta e sexta. Porque- Você tá indo na não, sexta. segunda, terça, quinta e sexta, amanhã e depois. O cara que treina na sexta, o cara é focado. É. Quarta-feira é dia de Pilates. Hoje Hoje foi Pilates, a Gabi aí firme e sim, forte. tem que dar uma... Tá, tem que alongar o esqueleto, entendeu? Eu sou um leitor voraz, eu leio compulsivamente. É assim, mesmo? Eu leio muito, eu gosto de ler. E aí, a gente conversava antes com esse projeto de Saraiva e literatura, né? Eu passei a ler mais ainda, né? Então preciso dar conta das leituras, porque eu coordeno o grupo, de indicar os livros que os colegas vão ler para a gente debater. Então, ler é uma coisa muito presente na minha vida. Desde o divórcio, os filhos acabam... a gente pensa que não, né? Mas Você a tem gente- 2 filhos. 2 meninos. Qual a idade do nome deles? 16 é o Vitor, que é mais velho, e o Francisco tem 9 anos. E é assim, o tempo, como a gente não tem mais o mesmo tempo que a gente tinha antes, o tempo hoje é de muito mais qualidade. Né? Então, Sim. assim, se é para estar com eles, é para estar com eles. Uhum. Né? Então, é agora aqui, né? Então, até a gente joga... Tem um jogo de tabuleiro que a gente é viciado, que é o Ticket to Ride, Vite Mexe eu posto, que sempre eu ganho deles. E o Vitor ganha mais do que eu, saco. Eu falo que ele fica vendo vídeo, não pode ser, esse moleque sempre ganha, um desgramento. Então a gente joga um jogo de tabuleiro, essas coisas, assim, eu gosto muito, tento algumas séries assistir com eles, mas o meu mais novo é viciado em futebol. É mesmo? Eu gosto, sempre curto, mas nunca sempre fui muito perna de pau. Sempre falei que eu sou juiz excluído do Oeste do Paraná, porque eu nunca joguei bola, nunca fui no Clube da Justiça. Nunca... É isso que eu ia te pedir. Esporte, natação, Não. tênis, nada? Nada, Não, só não, academia. Só academia. E assim, eu parei por uma questão, mas eu atirava com arco e flecha. Eu gosto muito também. Preciso retomar isso, mas eu era bem viciado em todas as competições e tal. Aí deu uma... Cara, o doutorado acaba com a sua vida. Imagino. Eu É um imagino. troço que acaba com a vida. Enfim, é pesado. Aí eu já tô na Se a prorrogação. graduação quase acabou com a minha, imagina o doutorado. Então é difícil. Mas eu preciso voltar. Eu sempre fui muito perna de pau, muito ruim em tudo que é esporte coletivo. Então eu tenho uma certa ojeriza de esporte coletivo, confesso pra vocês. Então eu era sempre o último cara a ser escolhido, ficava sempre na defesa pra dar chutão pra frente. Oh, É, que dó. Pode ter dó, porque eu sofri, viu? Olha, tu sabe, pra eu ir pra academia, eu tive, acho que foi a primeira vez que fui pra terapia, assim, na época. Foram 7 meses em terapia. Aí o que eu fiz? Eu separei no meu... Quem cultiva o cérebro não cultiva o corpo. Olha. Eu separei. Né? Meu pai era médico de esporte.
Pra meu pai isso era muito importante. Eu jogava PN. Aí eu tinha uns primos lá em Santos que eram canoístas, surfistas. Meu pai, cara, levou o surf do Rio pra Santos. Caraca. Um dos pioneiros do surf. Então, meu pai surfava de pranchão. E eu não consigo, até hoje eu não consigo ficar em pé na porra da prancha. Então, pra mim, isso era muito doído. Assim, isso é trauma mesmo, Sim. coisa que trabalha em terapia e tal. Então, assim, era muito doído. Esporte coletivo. Então, eu fui deixando pra lá. Então, esporte coletivo é um negócio que Não dá. né, não vai. Tanto eu tinha alguma dificuldade de incentivar meus filhos. Eu tentava deixar isso, né? E o meu pequeno, até minha ex-mulher fala pra mim, isso é ironia de Deus. Gosta Ele de jogar futebol. viciado, cara, ele é viciado, porque joga bem, sabe tudo de futebol. Que bom, Olha, né? que legal. Tudo de futebol. Se perguntar, ele sabe, né? E todos nós, santistas, claro. Ai. Tinha que ter Todos uma coisa nós, errada. Santistas. É só vocês três. Todos Tinha que ter uma nós. coisa errada. A família inteira, meu eu pai, brinco meu que isso filho, é mesmo? meus Ah, cinco imagina, é de irmãos, Santos, nós pô. cinco. É, nós cinco tudo bem, irmãos, tudo bem. todos Vamos dar um nós santistas. desconto. É porque aqui, pra você encontrar Santista aqui em Toledo, você tem que ir É no- facílimo, cara. Não, parar. no asilo. Poxa, é facílimo. Tem bastante santista aqui. Sei não, hein? Ai. Mas enfim, a nossa conversa tá boa. Eu nem sei Uma quanto tempo hora- passou. uma hora e se me deixar, eu 46. fico falando. 1h15 minutos. Mas vamos lá. Se fosse para falar alguma coisa pro pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, né? A gente também tá no Spotify. Uma mensagem que você gostaria de deixar pro pessoal. Eu sempre falo assim, antes de você começar. Não, eu tô pensando. Eu sempre falo assim, essa entrevista, né, essa conversa, esse bate-papo, talvez vai ser assistido pelos teus filhos daqui 10, 15, Sim, 20 anos, pelos teus netos, talvez, vão te conhecer por esse meio, né? Então, Ô. Pô, tá de sacanagem, né, mano? Os netos vão conhecer ele pessoalmente. não. O Rogério me matou, Calma. entendeu? Pode lavar meu Só óbito. pra descontrair, relaxa. Não Óbito. foi isso que eu quis dizer. Eu sei, pô. Mas Não dá pra deixar pingando na área e não chutar. Claro, Tá certo. Deu a deixa. É melhor assim. Mas vamos lá. Retomando. O nosso objetivo é justamente esse, conhecer o Rodrigo. E eu tenho certeza que talvez alguns universitários, né, teus alunos vão assistir, pessoal da sociedade civil, profissionais do direito, provavelmente. Alguns, né, eu sempre falo assim, eu conheci no cartório, depois fui teu aluno, hoje indiretamente, às vezes um processo ou outro acaba se esbarrando, mas a gente não conhece Não. a pessoa, a gente conhece o profissional, né? Eu sou bem ermitão, não bastasse, né? Eu sempre fui um mistério pra sociedade toledana. Não, Onde mas- ele vive, o que ele come, onde ele está. Ah, e agora- mas eu particularmente, né, talvez os advogados mais antigos conhecem alguns outros, né, juízes e promotores a fundo, digamos assim, sabe um pouco mais da vida pessoal. Mas eu não conheço todo mundo, né? Só Sim. conheço um ou outro ali, é limitado. Mas enfim, o objetivo era justamente esse, bater esse papo descontraído, né, sem... Lógico, a gente falou de várias coisas, vida profissional também, mas é isso aí. E quem sabe mais pra frente você volta aí pra gente bater outro papo Pra de novo. sempre. Não paga imposto pra falar, graças a Deus. Eu posso Senão- dizer que o juiz de Toledo que eu mais conheço agora é o... É nosso amigo agora. Parceiro. Ei, mas... Cuidado, Só não pode. Cuidado que vão entrar com essa ação de suspeição e impedimento e vão juntar essa gravação. Né? Ah, é que nem eu disse, não Ele atuo muito declarou na área que é de amigo. tá tudo certo. Ei, mas você fez toda uma pressão aí, agora eu quero ver a mensagem, né? Pois é, né, cara? Não, a mensagem é informal mesmo, é só um. Não precisa ter pressão, não. Mas, Até- assim, eu... Pode falar, desculpa. Eu até ia colocar um gancho, né? Essa mensagem que você quer deixar para todo mundo e incluir também a galera que tem o sonho de ser juiz, né? Muita gente que vai assistir isso aí e fala, pô, eu quero chegar ali, eu quero estar nesse lugar e tal. Então, assim, uma mensagem geral aí do Rodrigo, da galera que tá estudando e tal. Cara, assim, eu sempre fui muito motivado a mudar as coisas. Assim, isso pra mim sempre foi... Sempre foi mote de vida, assim. Eu vou deixar minha marca nesse mundo, né? E a magistratura me permite isso. Né? Eu faço intervenções muito profundas na vida das pessoas, principalmente das crianças e dos adolescentes, que passam pela vara da infância e da juventude. E também nas mediações. Né? A gente proporciona a essas pessoas momentos ou na justiça restaurativa, né? muito diferentes do que elas já passaram. Né? A gente não tem uma cultura de conversa. Não é só no judiciário, fora também. A gente, hoje, né, e de novo vou lembrar do sobrenome de vocês, né, Humanizando os Profissionais, eu tenho trabalhado
com a perspectiva de humanização da magistratura e dos meus colegas e das minhas colegas, né? Então, eu tenho trabalhado bastante, felizmente, infelizmente, enfim, julgue aí, a maior parte das pessoas que estão ouvindo o que a gente está falando são as juízas mulheres. São as juízas mulheres que estão se propondo a trabalhar com justiça restaurativa. E quando eu falo de justiça restaurativa, não é fazer círculo sempre, é você mudar a forma que você trabalha diante dessas pessoas. Porque são pessoas que estão na tua frente. Eu faço muita autocrítica ao que eu já fui como juiz, o que eu tento ser hoje, e eu acho que isso é importante. A gente tem que estar sempre se analisando, sempre vendo por que você está fazendo, ouve. Às vezes parece que eu sou mais durão, assim, mas eu estou ouvindo. De alguma hora isso vai mudar. Então, acho que a magistratura, para quem quer ser, não venha para a magistratura pelo salário, não venha, senão você não vai dar conta, né? Não venha para a magistratura por status, já passou do tempo de a gente ter status. Não é igual antigamente, o prefeito, o juiz e o padre. Não é, não tem. Se alguém tiver que bater boca com você, vai bater. Já tinha advogado sendo ser justo, me xingando, gritando que eu sou um palhaço. Literalmente, sim. Um monte de ex-aluno. Aí o pessoal fala, vou rir, né? O que eu vou fazer? Vou atrás do cara e dar ordem de prisão? Passei desse tempo. Cara, 43 anos no lombo. Você acha que eu vou ficar nervosinho agora? Questionou minha autoridade. Questionou uma ova, quer falar? Sai aí. Eu resolvo no papel, escrevendo e fundamentando, né? Por quê? E aí você tem que estar preparado para aquilo que tu faz, né? Então, acho que estudar é muito importante. Em qualquer área que a gente está, no nosso meio. Nos outros não vou dizer. Né? Eu falo para o meu, pelo amor de Deus, se forem nomeados, pelo menos leia o ECA e saiba que você vai falar de audiência. Né? Os juízes falam assim, olha, vamos fazer alegações finais? Então leva no pendrive alguma coisa. Eu levo a minuta. Né? Assim, eu estudei o processo antes. Eu tenho uma noção do que vai acontecer. Não sou, né? Né? E aí você está aberto a ouvir que o advogado vai te trazer ali na hora, ou mesmo a promotoria de justiça, para você, isso aqui não tinha previsto. Segura aí que agora eu vou ter que mudar muita coisa. Então, assim, essa vontade de fazer diferente, sabe? Eu acho que dá sentido, porque você não ter sentido na vida, tem vários colegas que não vêem mais sentido na magistratura. E vários colegas advogados que estão muito decepcionados com a própria carreira da advocacia também. O que tu faz, cara? O que faz tu levantar da cama? O que tu faz? Eu adoro ir pro fórum. Tu sabe que na pandemia, eu só deixei de ir pro fórum na primeira semana de março. Não tinha ninguém no fórum. Tava eu lá. Todo dia pro fórum trabalhar. Eu gostava de estar lá, eu gosto daquele ambiente, eu gosto do meu gabinete, eu gosto de ver gente. Eu não posso ver um perdido com aquele papel lá no fórum, que eu paro, o senhor quer ir para onde? Onde o senhor vai, né? Então, acho que é isso, assim. E uma das coisas que eu isso foi muito legal no podcast que a gente gravou com a Andréa Pachá, né? Cara, juiz que fala para mim não são poucos, infelizmente. Eu não gosto de gente. Pô, cara, a gente tem que gostar de gente. A gente tem que gostar de gente. Nós somos feitos de relações. Nós somos alguém... Eu não sou alguém jogado no mundo. Sim. Eu sou alguém na minha relação com o Gustavo, que é diferente de ser alguém na relação com o Rogian, que é diferente da relação que eu tenho com... Eu tenho 5 irmãos, com cada um tem uma relação diferente. 4, né? Eu sou o 5º. Eu sou o primeiro dos 5. Então, assim, a gente tem que investir nessas relações, a gente tem que humanizar as pessoas. Né? Elas não são só um processo. Leiam Vará. Quando ele fala para os colegas, leiam Vará. Quando ele fala, nós fazemos uma justiça sem rosto. Nós nos desresponsabilizamos demais e jogamos a culpa no direito. É o direito que diz assim. E eu não tenho nada com isso. Né? Juízes que acham que não tem que ir no presídio. Não, você tem que... isso é do Poder Executivo. Você manda a pessoa para lá. Você tem que ver para onde essa pessoa está mandando. Eu sou presidente do Fórum Estadual de Juízes de Infância e da Juventude e uma vez a gente está discutindo por que você acumula PSC, Prestação de Serviço à Comunidade, com liberdade assistida? Tem que fundamentar? Por que precisa dos dois? Sei lá, eu ponho lá, aplico PSC, liberdade assistida, né? E aí eu falei assim, olha, eu tenho desistido, eu não tenho aplicado PSC. Mas por quê, né? Me perguntava o colega. Eu falei, olha, eu já tentou de tudo. Já fizemos capacitação com polo, já fizemos controle de qualidade. É muito difícil você conseguir uma prestação de serviço à comunidade que atenda o artigo 1º da lei do SINASE com as perspectivas de ressocialização efetiva de um adolescente, que ele entenda o que é que... Então, o que o cara que foi pego usando droga vai entender do ato infracional batendo carimba na Sanepar? Ou limpando vidro, né?
E ele falou assim, foi muito interessante, assim, e de uma comarca muito grande aqui do nosso estado. Então, você quer me dizer que você repensou a medida porque você foi conhecer com a medida aplicada? Sim. Então acho que eu preciso ir lá, né? Sim! Você precisa ir lá, né? Você precisa ir lá. A gente ri pra não chorar. Né? Você precisa ver onde você vai. Não é que você vai deixar de aplicar a lei, mas você vai pelo menos... tudo aqui foi judicializado, porque a promotora, a doutora Kátia, foi lá ver... Né? Ação civil pública para ter um senso decente, ação civil pública para ter uma semi-liberdade. As 5 casas-abrigo... Não, 4. Só tinha uma casa-abrigo em todo... 5 ao total foram para ação civil pública, porque foi lá ver. A gente sabe o que está acontecendo com a política pública. A gente tem que dialogar, a gente tem que ser um pouco mais no gabinete e conversar com as pessoas. Enfim, era uma mensagem só, sair falando coisa para burro. Não, tá top. Eu acho que é isso, né? Quem tem a oportunidade de me conhecer sabe que eu penso assim, sabe que eu tenho essa coisa de mudar, né? Então, pô, a gente tem inúmeros projetos que a gente faz fora de expediente. Sim. Grupo de apoio à adoção de Toledo, grupo de pós-adoção, Escola Amiga da Adoção, que a gente ganhou o prêmio Prioridade Absoluta recentemente, conversando sobre nossos filhos, oficina de parentalidade, que a gente fez para dar nossa cara. Isso veio porque eu saí do Sejus, que veio fazendo mediação. E não consigo mediar que a pessoa não sabe que é guarda compartilhada. A gente precisa explicar para elas antes. Sim. Enfim, então uma série de questões que a gente precisa estar... A minha ideia é estar atento. E a pré-mediação, que vocês reclamam, eu não vejo a hora de alguém me levar para a corregedoria, porque é bom que eu já escrevo a resposta, que é um capítulo da minha tese já, né? Foi oriundo de ouvir 40 pessoas. Olha só. Eu ouvi 40 usuários do sistema de justiça, que passaram pelo Sejus e que passaram pela vara. A ideia é comparar a experiência com a juíza, ou alguns poucos fizeram com o substituto, mas com a doutora Luciana, e com os mediadores e mediadoras. E o que foi uma audiência assim, a gente tá cometendo violência institucional no Sejus, que eu nunca tinha visto isso. Isso não dá para ficar assim. Eu olhei e a Bárbara, que é minha chefe de cartório, estava fazendo comigo essa entrevista, essa mulher. Ela sofreu violência institucional numa sala de mediação. Isso não pode acontecer. Porque eu fui ver o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem que estar conectado à realidade. E muitos dos colegas das colegas ficam lá no gabinete. É justamente Conecta com a realidade. Ouve o que as pessoas estão te trazendo. Desculpa, falei demais. Imagina. Obrigado. Show. PT, Capaz. tchau. Amo vocês. Sensacional. Só, você fala um pouquinho do seu podcast. Acho que é legal pra você Pô, a falar gente desse tem... assunto. Sabe eu vejo vocês assim, uma das coisas que hoje me dá mais prazer. Porque o que a gente faz, né? Tá contando para você, a gente criou um grupo de estudos de trabalhar justiça restaurativa e literatura. E a gente fez alguns cursos na pandemia de sensibilização de justiça restaurativa, eu e essa colega, Larissa, de Ponta Grossa. A gente fez a formação juntos, começou o curso juntos. E acabava os cursos, a gente fez 5 cursos para juízes, para sensibilizar, não é para transformar, para entender o que é justiça restaurativa. A gente chamou de sensibilização para eles entenderem os fundamentos, os conceitos, de onde vem. E acabava um curso, tem que ter mais aula. Cara, não dou conta. Pelo amor de Deus, gente. Tem meus compromissos. Eu ainda sou juiz da infância, né? Eu gosto de dar aula, mas eu sou juiz de infância. E aí a gente pensou, vamos fazer um grupo de estudos. Falei, vamos. E a gente pensou, cara, ela lê demais, eu leio demais, a gente tá sempre trocando de livros, a gente usa muito livro nas formações. E aí, vamos fazer justiça restaurativa e literatura? E começamos. Hoje são 69 juízes e juízas, são 3 grupos paralelos que a gente toca, né? E que a gente começou começou com uma ideia de trabalhar os conceitos, então a gente escolhia livros que traziam para a gente alguma coisa de justiça restaurativa. E hoje a gente já falou, isso ultrapassou. Né? Isso se tornou uma lição de humanismo para juízes. E a gente critica muito a carreira, a forma como a gente faz o nosso mistério judicial, né? Através dos livros e das obras. Então, e aí a gente tinha... Aí começaram a perguntar... mas aí eu sempre posto lá no Instagram, a reunião tal. A última agora do grupo 3, que a gente está repaginando, né? Foi o Tratado da Tolerância, do Voltaire. Eu já apresentei 3 vezes esse livro, nunca foi um escolhido, e ele me persegue, assim. E aí as pessoas falam, mas professores de literatura me escreviam, eu quero saber o que juízes analisam dessas obras, né? E aí uma colega falou, por que vocês não fazem um podcast? E fizemos, então, a primeira temporada. Então, eu ou a Larissa somos anfitriões, às vezes não tem quem falar, então às vezes a gente muda de espaço, vira debatedor do livro. E a gente fala do que nós, juízes, vimos nesse livro
e criticamos a carreira, falamos um pouco do livro. Não somos literatos, a gente já fala, isso aqui não é crítico literário, ninguém fez. São nós, como a gente vê esse livro espelhando a nossa carreira. Sim. E aí, foi em 12 episódios, a primeira temporada, e a gente começa a segunda. A gente vai gravar em fevereiro, já marcou, né, na escola. Não é com esse aparato todo, não é um negócio tão bacana como vocês fazem. Gente, é tão rudimentar que eu fico até com vergonha. Já chama a galera então pra gravar um aqui. Como é que é o nome do podcast? JR Literatura. E ele tá disponível No Spotify e no Deezer. Olha aí. Então, A gente não faz imagem e tal, porque os juízes não quiseram. A gente gravou até as imagens, não deixaram a gente publicar, tá bom, Olha então, tudo bem. Faz parte. faz parte. Bom, queria agradecer mais uma vez Imagina, a disponibilidade, a conversa. Para nós é uma honra. Eu acho que agora, depois de toda essa conversa, né, com respeito aos demais convidados que foram convidados e eventualmente não puderam estar aqui por motivos, né? Sim. Mas não poderia ser melhor. Nós vamos receber provavelmente outros juízes, mas não poderia ser melhor para, né, sabendo de tudo isso, da forma que você trabalha, essa mente aberta que você tem para realmente ser mais próximo da sociedade. Para nós é uma honra, né? Bater esse papo. Também fica aqui o meu agradecimento, doutor Rodrigo. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Que hoje o Imagina. bem mais precioso que nós temos é o tempo e você dispôs dele aqui com a gente. Me chamou muito a atenção essa força de vontade, essa garra que você tem para mudar esse jeito medieval do judiciário. A gente precisa de gente assim, né? Conte com a gente aqui do lado da advocacia também. A gente vai sempre em busca disso aí. E eu agradeço a sua presença. Eu agradeço vocês a oportunidade. Imagina, tinha tantos juízes para escolher, juízes excelentes que a gente tem na comarca, do trabalho, federal, e mesmo lá no fórum da gente. Então, me senti muito honrado. Então, logo veio o convite, falei para as meninas, gente, eu só preciso arrumar tempo, porque eu tenho viajado bastante, dando formação na ideia de humanização dos colegas, né? Então, você me acompanha lá, tá vendo? Tô toda hora para... Semana que vem eu pro Sergipe, falar com os colegas do Aracaju. Olha e só. a gente a formação vai ser falar de justiça restaurativa de alta infracional a partir do Capitães de Areia, do Jorge Amado. Né? Então, a partir da obra do Jorge Amado, a gente vai discutir isso. Então, essa pegada de humanização, de você olhar para isso, né? Eu falo Capitães de Areia, tem 2 livros. O Ressurreição do Tolstói, que a gente trabalhou, devia ser, todo juiz de criminal devia ganhar, e todo juiz de infância devia ganhar Capitães de Areia para poder humanizar um pouco mais e pensar isso. Então, a oportunidade de falar num podcast humanizando os profissionais, eu acho que era a minha cara. Então, eu fiquei muito feliz. E dei um pouco de trabalho para vocês, já consegui arrumar a agenda, dia 30 não estava aqui. E aí a Ju, falei, Ju, faz o meio de campo para mim, porque nem isso eu tô conseguindo fazer. E ela fez. E hoje ela tá, doutor, o senhor lembra que é hoje? Lembro, Ju. Lembro. Eu só preciso ver mais ou menos onde é, porque o endereço tá ali no folder, né? E fizemos um pouco de um rally para chegar aqui, vamos confessar, né? Hoje, putz. Os nossos ouvintes não sabem do rally que a gente foi pra fez, gente né? chegar aqui hoje. O Bioparque tá pelo menos, né, tá em construção, em reforma. E aí então fechou a entrada, não sabíamos entrar. Mas deu certo, chegamos. E em sintonia tudo, né? Que a gente já tá até seguindo, né? Eu nem sabia. Depois que você me ligou, eu falei assim, era você que tá na minha frente. Eu achei que... Eu desconfiei. Mas aí quando parou ali na prática, eu falei, acho que foi perguntar alguma coisa. Deve ser, vai deixar o cara ali. Não é pra ser reto, né? Favor reto. Não é quem eu tava pensando. Sim. Mas acho que a sintonia, a sincronicidade aí do universo faz a gente ter esses momentos, esses encontros. Obrigado mesmo por poder deixar as pessoas me conhecerem um pouco mais. Show de bola. Que é tão difícil. Então, nós que agradecemos. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Isso faz bem para todos nós, para a comunidade jurídica como um todo, né? Como a gente falava no começo, é abrir um pouco quem nós somos, né? No jurídico. E para a comunidade civil também. Para civil, exato, para abrir um pouco quem somos nós, né? Exatamente. Com certeza. É isso aí. Então, galera, você encerra? Vamos agradecer a todos que... E todas. E todas que conseguiram ouvir nós, essas praticamente 2 horas, 1h30, 1h34, esse bate-papo. Tipo, as 2 pessoas, minha mãe, a sua mãe, as 3, né? As nossas mães estão aqui. Ficaram 1h30, porque as pessoas viram meia hora e desligaram. A tarefa de casa é os teus alunos... Vou brigar, né? Pelo menos assistir. Exatamente. Eu quero a resenha crítica da conversa. Tá, eu vou parar de falar, pode se despedir. Mas é isso aí. Agradecer a todos e a todas. E reforçar que talvez, acredito nós, que em 2023 estaremos novamente aqui com novos convidados. E convidar vocês a seguir o nosso canal lá no YouTube e seguir no Instagram, Conversa Legal Cast, e estamos também no Spotify. Isso aí. Beleza? Valeu, muito obrigado. Valeu. Até mais.